mesma coisa você comprar uma Ferrari e dar para um piloto de kart. Essa parte de investimento eu acho que é uma economia burra, a grosso modo falando. Ou você investe gente, equipe, ou você não anda na frente. Você não sabe a dedicação de você ter um time de pista na mão. Na época, quando a gente brigava os rankings, a gente brincava com o time. A gente sabia os animais, o potencial de todo animal. A gente sabia aquele animal. Até tinha animais que no primeiro time, na próxima exposição, esse animal foi campeão nessa exposição aqui. Vai na próxima. Você chegar nas vésperas e viajar, o animal não tá legal, não vamos levar. Pô, mas ganhou. Ele ganhou ali. Lá na frente ele não vai ganhar. Muito diferente você puxar do que apresentar, porque apresentar é uma arte. Você apresentar o animal, saber as qualidades que ele tem, e puxar qualquer um puxa. Qualquer um. Se você pôr o colete, o número, o animal, ele vai lá e vai rodar, fazer, mas apresentar é totalmente diferente. Eu tenho uma frase em Uberaba: é sonho de muitos que poucos conquistou. Então você nunca pode desistir, você tem que partir para dentro. Porque no dia que você consagrar aqui, filho, você consagrou em Uberaba. Eu acho que cada um tem uma função, é só você tem que achar a função do cara ali. Porque eu trabalhei com muita gente assim, fala, pô, esse cara não vai aqui, não vai aqui. E às vezes do nada ele tá fazendo outra coisa e o cara fazendo com perfeição. O cara não fazia uma coisa que a gente achava que tinha que fazer tão bem, mas ele voa no outro trabalho assim e faz com maestria. E não vi um ou dois não, já vi vários assim. Ele tá só tá na função errada, tá no lugar errado. E no lugar errado você não vai render, isso é uma verdade. E você tem que botar na cabeça uma coisa, que tem pessoas que produzem mais mandando do que fazendo. Ele fazer todo o processo ali é melhor do que ele estar ali no braçal junto com a equipe. Ele coordena a equipe e ele vai pensar nas estratégias com a cabeça. Às vezes encaixar a race no time, tirar uma, né, Buiu? Às vezes até ir não ligar para um parceiro, se o parceiro não tem uma race que ajuda ele. Porque se ele for envolver no operacional, ele não vai ter tempo para fazer esse outro lado, que é o lado profissional mesmo. E um bom, ele sabe atalhar, né? Ele trabalha com a cabeça, então não fica só se matando na loucura. Ele sabe os atalhos, sabe trabalhar, sabe o jogo, o game perfeito ali. No começo, eu falo por mim, no começo eu sofria pra caramba, porque era mais braçal do que mental. Então, depois que você pega o jeito da coisa, você vai... Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista. Bem-vindo a mais um Podpack, o podcast da pecuária brasileira. Meu nome é Gustavo Pinheiro Machado. Estou aqui mais uma vez. Léo. E aí, Gustavo, tudo bem? Mais uma entrevista aqui do Podpack, hoje com duas lendas do Nelore. Vai ser uma conversa muito interessante. Estamos aqui na varanda Casa Branca. Agradecer o apoio de sempre da CB Genetics, nosso grande parceiro. Para quem não sabe, a CB Genetics é uma forma diferente de comercializar a genética, comercializar a dose de sêmen de criador para criador, né? Então... É isso aí, Gustavo. São touros que entram no crivo da Casa Branca, que eles usam na sua estação de monta. Tem um papel muito importante na pecuária melhoradora e com o crivo de diversos especialistas que participam do time Casa Branca, né? No começo eram apenas touros com a marca da Casa Branca, a marca CB, mas hoje eles ampliaram um pouco mais, entraram touros que, na visão deles, funciona, que são touros melhoradores, touros que estão no mesmo nível desse touro da CB, então fazem parte. Para quem não sabe, tem Angus, Brahman, Cimental, Brangus, Nelore entrando agora muito forte. Isso, tem uma condição especial para quem chega através do Podpack, né, Gustavo? Tem 10% de desconto com o cupom Podpack, então tá aparecendo agora do lado da tela o QR Code, pega o seu celular, abre a câmera, escaneia esse código e vai direto conversar com um dos vendedores da CB Genetics. Daí você chega o pessoal e fala assim, opa, manda o catálogo e tudo mais, e quando você já tiver suas doses preparadas para fazer a compra, fala, opa, cheguei pelo pessoal do Podpack, me dá aqueles 10% de desconto. Vai pra vinheta. Voltando à vinheta, pessoal, antes da gente falar sobre essas duas lendas que estão aqui com a gente hoje, pedir para você se inscrever, curtir, comentar, mandar compartilhar no grupo da Rádio Peão, compartilhar com seus amigos, porque ajuda muito a gente a fazer entrevistas como essa, trazer pessoas desse quilate, né, Léo? Gustavo, acho que o maior desafio hoje da pecuária é conseguir transmitir as informações para o público em geral, para a gente conseguir realmente mostrar qual que é a realidade do cenário da pecuária, não só a pecuária
de genética, mas também em toda a cadeia produtiva, né? Então, falando agora sobre os nossos entrevistados, acho que melhor do que eu apresentá-los, é melhor eles se apresentarem. Quem que é o Buiú, quem que é o Neco? Até um pouco difícil falar, a gente falar da gente é meio clichê, mas Faz assim, somos lá simples apresentadores de pista e apaixonados pela raça, né, Lore? faz o seguinte, o Buiú apresenta o Neco apresenta o Buiú. Aí fica um pouco mais fácil. O Neco, pra mim, é um dos caras mais referência dentro da pista que eu conheci. É um cara que eu me espelhei muito desde o começo. Assim, eu acho que, acredito que vendo ele apresentar, eu aprendi muita coisa. Sempre fui super fã do Neco aí. E as coisas os que ele fez dentro da pista, hoje já não estou participando praticamente mais, Neco, só quando precisa, né? A gente chama o Neco. Mas as coisas que ele fez, assim, ajudou muita gente, não só eu, ajudou muita gente a se apaixonar por mais isso aqui, tentar um sonho de fazer um grande campeonato. Começou muito vendo o Neco fazer o grande campeonato dentro de Uberaba, então acho que o Neco para mim é a maior referência hoje de apresentador dentro da raça. Boa tarde a todos, agradeço o convite, né, de estar aqui hoje, é uma satisfação muito grande. E falar do Buiú é que nem a gente fala, né? É chover no molhado. E agradeço também as palavras dele, né? Me sinto até honrado de ser espelhado, ele se espelhou em mim. Mas hoje, pra mim também, eu acho, é um puta apresentador dentro da área aí. E é que nem ele falou, né? Se espelhar, um espelhando o outro, né? É um se espelhando no outro. E nem hoje eu vejo aqui ele apresentando o gado. E eu lembro da minha época, né? E quando eu apresentei gado, e era um momento que eu tava na pista e ele olhava eu, hoje ele tá na pista e eu tô olhando ele. Pra mim é gratificante em saber que hoje o sucesso que ele tem, né? Isso aí é muito importante pra mim. Mudou um pouco, mas agora, falando um pouco da trajetória, vamos começar do começo, contar um pouco da infância de vocês, como é que vocês pegaram essa paixão pela pecuária, como é que vocês começaram, conta um pouco pra gente. Eu comecei no gado mesmo no ano 2000, no Paraná. Eu comecei como ajudante de baia, tudo lá no Carlinhos Bene, no Paraguaçu. De lá eu passei pelo Vila dos Pinheiros, trabalhei em outras fazendas e hoje estou na SAP e ajudo na apresentação do gado da Casa Branca. A trajetória veio lá de baixo, assim, a gente se apaixona pelo gado. Minha família, meu tio principalmente, sempre foi de fazenda, e acaba que você vai acompanhando e vai pegando um ritmo ali, e você vê que é aquilo que você quer para sua vida, e hoje nós estamos até hoje. A minha trajetória é bem longa, viu? Bem longa mesmo. Eu sou pernambucano, né? E meu pai sempre mexeu com fazenda, a família trabalha, são 12 irmãos, e eles mexiam tudo com gado, os homens, né? E eu comecei bem, vendo ele, né, trabalhar. Meu pai foi na área do gado, foi que nem a história, foi um fenômeno, né? Mexendo muito na época e foi tomando gosto. E acabou que a gente vinha para Uberaba na época, isso na década de 90, vinha para cá com gado. Eu mexia na época com o Indo Brasil ainda, não era nem com o Nelore. E eu vinha com meu irmão. Eu era o ajudante dele, vinha com ele. E eu sempre me espelhava em ter um dia vir morar em Uberaba. Era meu sonho, entendeu? E acabou que deu certo. Me casei, já vim com esposa, filho, pra cá. Aí cheguei, começou a trajetória e fui trabalhar na Mata Velha. E aí na Mata Velha foi o ápice, quando começou toda a trajetória, né? Trabalhei 12 anos com eles lá. E foi onde o Neco surgiu dentro das pistas aí. Ganhamos vários rankings, muitos grandes campeonatos. E foi por aí que começou a trajetória do tratador. E agora eu queria saber a curiosidade, como tiveram esses apelidos aí, porque acho que se tem apelido tem uma história boa por trás, né? Então, explica Buiú e Neco. O Buiú veio de infância, cara. Te falar a verdade mesmo, é por causa da cor mesmo, mais pretinho, né? Eu era mais pequenininho, barrigudinho, daí a apelidade de Buiú. Acho que é um personagem da Praça é Nossa lá, que é meio comediante, mas não, foi de infância mesmo. O Buiú ficou pra toda a vida mesmo, porque o nome é Éder Alves, mas todo mundo conhece só por Buiú, né? E acho que pouca gente conhece eu mesmo pelo nome.
também eu tenho, né? Assim, eu falo igual do Buiu mesmo. O meu apelido, Neco, né? Que o meu nome mesmo em si é o Manuel, né? Mas se você chamar, chama o Manuel aí, ninguém vai saber, é só o Neco, né? Veio de infância mesmo, acho que os pais, era muitos irmãos naquela época e botavam um apelido em cada um, entendeu? Mas veio que por aí não teve muito segredo, não. E essa primeira oportunidade do Neco foi na Mata Velha, e pelo que você falou, Neco, você já começou, já teve uma, uma subida, um ápice já próximo, assim. Como é que foi? Porque você chega e já começa a estourar? Não, a verdade, Gustavo, é assim, a escalada é alta, né? Uhum. Cheguei na Mata Velha para mexer com bezerro, trabalhar no bezerreiro, né? E ali a proporção que foi crescendo, me espelho muito no senhor que trabalhava na época lá, até já faleceu, chama-se Mário Borges, que deu uma oportunidade muito grande, o Nilim, o Denis, que na época era a diretoria deles, né? Aí saiu o rapaz da pista. E eles confiaram no meu trabalho, o doutor Jona pediu para arrumar um rapaz para a pista, aí eles disse, não, vamos dar uma oportunidade pro rapaz de bezerreiro, que a gente vê muito potencial nele. Aí eu disse, vocês que vê, vocês estão no dia a dia aí. Aí foi quando me transferiram para a pista. Aí na pista foi quando começou. A história alavancou mesmo, né? E a gente teve muito sucesso dentro dos rankings. Foi montado megas time na época para disputar ranking aí. E a gente teve uma ascensão muito grande aí, né? Vários campeonatos consecutivos aí de rankings nacionais. E o Buiu? No começo, qual foi, você falou do começo da sua trajetória? Lá na Paraguaçu, como... Ah, não, o começo foi um pouco mais difícil, assim, porque você começa... Eu comecei lá de ajudante, na verdade eu nem comecei de ajudante, eu fui lá para ajudar a fazer silagem, na época eu estava de férias de escola e fui lá para ajudar a fazer silagem. Daí começou a ajudar lá, fiquei um mês, depois voltei, aí começamos... Daí é onde eu conheci o gado PO, não conhecia o gado PO até então. Aí o Carlinho Belli comprava muito gado do Claudio Sabino, a gente fazia doma nessas vacas. E de lá, assim, trabalhei de guarda à noite, fiquei mais de anos trabalhando de guarda, depois passaram para ajudante de dia. Aí foi tendo a oportunidade, aí você vai se dedicando, comecei a estudar pedigree de gado, comecei a achar interessante que é genealogia. E na época era o Luiz Sérgio, que era o assessor nosso lá, e via acasalamento, ficava vendo o que ele estava falando, e tentar entender o máximo que ele filtrar ali, tentar aprender, daí você começa a gostar. Daí eu comecei a ver as revistas, os campeonatos, via o Neco, né, na época já no campeonato aqui em Uberaba, e comecei a tomar gosto disso. Daí, numa oportunidade, subiram eu para a senhora ajudante, subiram eu para chefe de baia, né. Aí eu comecei a apresentar gado. Eu lembro que eu vim numa exposição, a primeira exposição que eu vim aqui com gado, acho que eu não vou lembrar o ano certo. Aí eu vim com 7 cabeças, assim, foi surreal. Fiz 5 primeiro prêmio, um segundo e um terceiro. Cara, foi surreal. E minha primeira aparição dentro da pista aqui, dentro do Uberaba. Aí depois disso a gente vai tomando mais gosto e a coisa vai acontecendo. Acho que é meio natural acontecer isso mesmo. Depois em 2010... Foi o primeiro grande campeonato que eu fiz aqui dentro, foi com o Estopim da Paraguaçu e depois seguida engrenou. Campeonato, grande campeonato. E Deus foi abençoando, mas foi mais ou menos essa a trajetória. É bacana esses comentários, assim, que hoje o pessoal que chega, vê vocês no auge, assim, não sabe por tudo que passaram até chegar nesse ponto máximo que é estar apresentando um animal aqui na pista sagrada de Uberaba. Mas um ponto que você comentou, Buiu, que eu acho que é super importante, é ver realmente essa paixão, não só pelo trabalho do dia a dia, mas também de estar buscando entender a genealogia dos animais, entender mesmo de gado. Para você ser um bom apresentador, a primeira coisa que você tem que saber entender de gado. É para você ver se o animal tá bem parado, entender ele, saber exatamente o que fazer. Como que foi esse início, assim, da parte de vocês dois, para realmente buscar entender mais de gado? O que vocês aconselhariam, assim, para quem está não começando, mas que busca aprender mais sobre o gado mesmo? Eu vou falar assim, eu acho que todos os bons apresentadores conhecem gado. E o estudo de genealogia do gado, você estudar o que é a família, o que as famílias que produzem mais,
e que dá mais aquele gado que o juiz vem buscando e que a pecuária busca também. Você tem que entender, você tem que conhecer o apresentador, você falar, tem uma sintonia com o animal gigantesca, assim. Eu penso assim e vejo dessa forma. Porque o animal ele sabe o que você quer que ele faça. E o seu comportamento perante a ele, apresentando ele, você tem que passar o máximo de tranquilidade para o animal possível. Porque se você estiver muito nervoso, ele vai saber que você está nervoso e assim ele não vai se apresentar bem. E eu acho que a apresentação e os grandes apresentadores, não só eu, né, tem outros também que são muito top mesmo. Os caras que apresentam o gado bem, ele conhece o que é bom assim no gado. E ele sabe explorar o animal, ele sabe o ângulo que o animal tá dentro da pista e o que tem que explorar mais. Se pegar um juiz, tá olhando uma categoria, você tem no máximo 10 segundos para mostrar ele, né? No máximo 10 segundos você apresentar ele para o juiz, porque tá numa fila lá, tem 12 animais. Ele julga em média essa categoria em 15 minutos, 20 minutos, no máximo 30. O seu tempo de você mostrar o animal para ele é curto, então você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber o ângulo do juiz está, o ângulo que o animal está, o posicionamento e tirar o que tem de melhor. Assim, daí você já passou na primeira prévia, que é a roda, na hora que você está parado em fila, que ele vai te chamar para frente para fazer o comparativo. Mas é na roda que você ganha o primeiro ponto. É dali que vai. Não é por aí mesmo, que nem o Buiu falou, né? Voltando a frisar, além da gente, tem muitos pessoal novo aí chegando aí, os meninos não dá show, eles são profissional no último, entendeu? Você vê a galera ali, eles são sacudidos mesmo. Isso aí era gratificante demais. É igual assim, a gente tira assim, vamos comentar, igual um jogador de futebol. Jogar um clássico é maravilhoso, entendeu? É no sangue, entendeu? Isso é a energia que a gente tinha. Quando a gente batia dentro de Uberaba aqui, quando puxava ali 3, 4 destaques pra frente ali, aquilo ali pra nós, a adrenalina subia 1000. Porque você sabia que se você fosse o primeiro ali, você tinha batido ali em 3 caras que era do seu nível maior do que você, entendeu? Então isso é muito gratificante. O Uberaba, assim, é que nem eu tava até comentando, acho que o Buiu logo cedo, Uberaba, eu tenho uma frase no Uberaba, é sonho de muitos que poucos conquistou. Então você nunca pode desistir, você tem que partir para dentro. Porque no dia que você consagrar aqui, filho, você consagrou em Uberaba. Não foi em qualquer um canto. É a Copa do Mundo do Zebu. Entendeu? O seu animal, o seu grande campeão aqui é igual você levar o seu time para a Copa do Mundo, você ganhar a Copa e seu jogador ser o melhor da Copa. É o grande campeonato de Uberaba. Isso assim para mim eu acho. Entendeu? É o topo máximo. E o que muita gente não entende, e eu faço até esse comparativo com outras raças, porque hoje o Nelore, não só o manejo, mas os apresentadores estão num nível muito acima. Os juízes sabem, mas muita gente que está de fora não sabe a diferença de ter um puxador e ter um apresentador. São duas coisas completamente diferentes que eu acho que vocês podem até falar. O puxador é o cara que vai lá puxar o animal e tal, mas o cara que é o apresentador, ele sabe os defeitos do animal, ele sabe esconder eles, ele sabe mostrar o que tem de melhor e ainda assim consegue entender o que o juiz quer, o que busca. Então é muito mais completo. Fala um pouco pra gente, pro pessoal que está assistindo a gente, um pouco dessa diferença. Você falou uma coisa que é muito verdadeira, é muito diferente você puxar do que apresentar, porque apresentar é uma arte. Você apresentar o animal, saber as qualidades que ele tem e puxar qualquer um puxa. Qualquer um. Se você pôr o colete, o número, o animal, ele vai lá e vai rodar, fazer, mas apresentar é totalmente diferente. Você saber onde está as qualidades de fato do animal e ali dentro a sintonia, que nem eu volto a frisar, do animal com o apresentador é de maior importância possível. E hoje, não vou falar de outras raças que também tem bons apresentadores, acho que tem muitos caras bons, assim, mas no Nelore, hoje tem muita, assim, tem uma geração nova muito boa, que nem o Neco falou, são um pessoal que está vindo e está apresentando, só que é pouco, perto do que era do nosso tempo. Nosso tempo tinha mais e era mais disputado. Mas os que estão vindo são bons também. O que está faltando, na verdade, é mão de obra e gente que se dedica a isso, que o trabalho dentro da fazenda, para você chegar aqui dentro da pista, ele vem desde a fazenda, né? E não estão formando tanta gente mais, porque eu acho que a galera nova não está mais pro TikTok aí do que para trabalhar em fazenda, na verdade, gravar vídeo. Mas assim, tem muito cara bom e
faltou um pouco mais de reposição do apresentador hoje para mim. E voltando a falar de apresentar e puxar, que nós estávamos falando de diferença, já aconteceu várias vezes. Um cara tá com a Reis muito boa e perder para a gente, olhando de fora, achar que a Reis inferior ganhou por causa da apresentação. E acontece ainda isso até hoje, né? Não, já é realmente, o Buiu falou a verdade aí. A gente tem hora que a gente vê ali, e a gente fica de fora, né? Só observando. Porque é que nem você, o Gustavo, frisou. O apresentador é uma coisa, o puxador é outra. Eu tinha muito isso comigo. Às vezes, quando eu tinha um animal que tinha um problema de aprumo, uma coisa, a gente tentar treinar esse animal o máximo na fazenda. Pra ele parar do nosso jeito, não do jeito que ele queria, entendeu? Porque aqui na pista, é que nem o Will falou anteriormente aí, você vai ter 10 segundos ali pro juiz olhar seu animal. Então, se você não der conta de colocar ele naquele local certo, o cara já vai sair ali e já vai procurar outro, entendeu? Tem até um juiz, não é nem frisar o nome às vezes, que você quando começava indo e voltando, falava, ó, na hora que você parar seu animal aqui, eu vou voltar e vir olhar. Enquanto você não parar, não vou olhar ele não. E saía. Ele era bem específico mesmo, entendeu? Mas isso aí é importante mesmo, que nem o Will falou. A dedicação, você não sabe a dedicação de você ter um time de pista na mão, entendeu? Na época, quando a gente brigava os ranks, a gente brincava com o time. A gente sabia os animais, o potencial de todo animal. A gente sabia aquele animal. Até tinha animais que no primeiro time, uma próxima exposição, esse animal foi campeão nessa exposição aqui, vai na próxima. Você chegar nas vésperas e vier, o animal não tá legal, não vamos levar. Pô, mas ganhou. Ele ganhou ali. Lá na frente ele não vai ganhar. Não é o momento. Segurar para trás, entendeu? O animal não se queimar naquela exposição. Substituir ele é uma responsabilidade muito grande para você que briga um ranking, você precisa da pontuação. Às vezes na hora de uma progênie, eu brigo um expositor. Aí você chega na final ali, se o seu time tá bem adiantado no expositor, eu vou tentar encaixar mais uma marca minha aqui para somar mais pontos para mim. Você desmontar uma progênie campeã nacional por causa de uma pontuação. A responsabilidade é enorme sobre isso aí. Só que é gratificante, porque você tem que confiar no que você está fazendo e saber o que você está fazendo. Perfeito. Eu tenho um ponto que o Buiu levantou, que assim, é uma das coisas assim, mais óbvias, que parece assim, você tem muito criador que investe alguns milhões de reais no animal para estar disputando exposição e às vezes vai estar sendo apresentado por alguém que não é tão valorizado assim e pelo impacto que tem, né? Porque o retorno que dá um animal ser campeão aqui em Uberaba, o tanto que isso pode te valorizar mais, tem em questões de ganhos financeiros, é uma responsabilidade muito grande que o apresentador tem, e não só o apresentador, mas igual o Neco comentou, o time na fazenda que vai estar treinando esse animal para conseguir da melhor maneira possível na hora que estiver na pista de exposição, se mostrar da melhor maneira, né? Então, tem uma responsabilidade todo o time de baia, todo o time de apoio da fazenda que faz completamente a diferença, ainda mais quando a gente está no topo da cadeia, que é a pecuária de elite, né? Buiú, Neco. O que eu penso sobre essa parte de investimento, eu acho que é uma economia burra, a grosso modo falando. É a mesma coisa que você comprar uma Ferrari e dar para um piloto de kart. Isso aqui é se pegar essas vezes importantes e entregar numa pessoa que não tem a experiência para fazer aquilo. Ou você investe em gente, equipe, ou você não anda na frente. É assim que funciona. Você pegar as principais reis grande campeã nacional, você pode olhar praticamente todas as grandes campeãs. Está na mão de algum grande profissional atrás ali. Não tem não tem uma meio com mediano. Sempre os bons animais, as grandes campeãs e os grandes campeões também, sempre tem alguém por trás ali. O combustível disso aí é o tratador ali atrás, o cara que faz acontecer. Porque para chegar aqui e no ápice da forma e apresentação, tem que ter uma equipe grande ali que trabalha e tem que ter um líder. E esse líder hoje é o chefe de baia, que é o cara que consome o animal e que chega com ele no máximo de condição possível para ele ganhar. E entre ganhar e perder é uma distância, tem certa distância. Vocês não vão falar se nós só ganhamos, nós apanhamos pra caramba também, né, Neco? Não é só ganhar. Mas assim, você pode até perder. Mas por causa de condicionamento, culpa sua, não. Você tem que levar no ápice. Você fala, não, se cheguei aqui, eu perdi é porque eu era melhor, ou tinha alguma outra qualidade, ou questão de critério do próprio juiz, que a gente tem que respeitar, o cara tá ali para isso.
nem tudo que a gente pensa achei esse aqui é melhor, mas ali tem, às vezes o cara enxerga outra coisa e dentro do comentário ele tá ali, tá fazendo o trabalho dele e ele fala. Você pode até não concordar, mas tem que respeitar. Então é isso que eu penso, assim, hoje um investimento em equipe, num bom profissional, não adianta você comprar vaca de 1, de 2, de 10 milhões e entregar na mão de quem não sabe. E hoje o cara que sabe, ele é valorizado. Hoje é muito mais valorizado que na nossa época, na verdade. Mas tem menos, porém é bem valorizado. Mas é de suma importância hoje o tratador, o apresentador, a equipe inteira, assim, desde ajudante de tudo, é de suma importância. Mas esse líder que puxa a frente ali, hoje é de suma importância. Não adianta você comprar a vaca cara e entregar na mão de quem não vai cuidar. Deixa eu falar. Faço as palavras do Buiu as minhas, que ele falou aí. Isso aí é uma importância muito grande. Desde o rapaz do bezerreiro, entendeu? Você tem uma equipe bezerreiro boa, até o guarda da noite, entendeu? Então é uma junção muito grande em cima, um investimento muito alto, entendeu? Para você não trabalhar com profissionais, entendeu? Então não adianta você investir, e você não. O que a gente fala hoje, né, sempre comenta, no mais barato você tentar economizar por não contratar um profissional para fazer todo esse movimento com a sua baia. Então não, às vezes não adianta, né? Economia em equipe, em trato, é o tipo de coisa que não dá, né? Principalmente recria, às vezes você cria bem o bezerro e solta do jeito que vai acabar indo tudo para trás alguns meses de trabalho, né? Mas Entrando num outro assunto que o Neco comentou, eu queria entender um pouco mais, acho que ficar mais claro para o pessoal que está assistindo. A equipe hoje, para a exposição, uma equipe de fazenda, o que cada um faz, quantas pessoas tem num time de baia, quantas animais normalmente para alguém que quer competir um ranking tem que ter numa baia. Conta um pouco dessa parte da fazenda e depois fazendo uma transição para a pista. até para o nosso telespectador que tá de casa pensando em montar uma equipe para disputar a exposição, só para ele ter uma noção assim, porque às vezes a gente olha de cima, parece uma coisa muito inatingível, mas queria que vocês trouxessem um pouco mais de clareza como que funciona. Vou responder da maneira mais simples possível, assim. Eu acho que cada caso é um caso, né, Neco? Assim, porque já vi minha equipe rodar com 45 cabeças, nós fala 1 para 5, né? Cada 5 animal, um peão, mas geralmente não é assim para tocar fino mesmo, em grande volume e tudo, mas já chega a mandar com muito menos gente, mais gado, mas também andando com mais gado, menos gado e mais gente. Eu acho que cada caso é um caso. E cada feira, cada exposição, cada estrutura, cada parque, ele exige de uma maneira diferente. Se você passa a andar em ranking nacional, é bem complicado algumas coisas e outras coisas são muito simples. Se tiver uma equipe boa, bem montada, cada um do seu setor, roda perfeitamente sem muita gente. Não precisa de volume, na verdade é mais qualidade de serviço do que volume de serviço. É que nós falamos, o peão bom ele sabe atalhar, né? Ele trabalha com a cabeça, então não fica só se matando na loucura. Ele sabe os atalhos, sabe trabalhar, sabe o jogo, o game perfeito ali. No começo, eu falo por mim, no começo eu sofria pra caramba, porque era mais braçal do que mental. Então, depois que você pega o jeito da coisa, você vai reduzir muita gente, sim, e vai fazer um serviço com muito mais qualidade. Então, não tem um número específico. Falar assim, vai fulano X para disputar o ranking, precisa de equipe de tantas pessoas, precisa de pessoas boas, de qualidade de serviço, não de volume e quantidade de gente. Não, é que nem o Buiu falou, é por aí mesmo, entendeu? Então, às vezes, você trabalha com um número reduzido de pessoas, mas trabalha com profissionais, entendeu? Às vezes, a qualidade supera a quantidade, né? E hoje, que nem eu vejo hoje os meninos aí, a gente fica meio pelo bastidor, só observando. Eu fico observando uma coisa, que você tem que botar na cabeça uma coisa, que tem pessoas que produzem mais mandando do que fazendo, entendeu? Ele fazer todo o processo ali do plano, de fazer o ranking, de ganhar a exposição, é melhor do que ele estar ali no braçal junto com a equipe. Ele coordena a equipe e ele vai pensar nas estratégias com a cabeça, entendeu?
Às vezes encaixar a reis no time, tirar uma, né, Buiu? Às vezes até ir não ligar para um parceiro, se o parceiro não tem uma reis que ajuda ele, entendeu? Por aí, porque se ele for envolver no operacional, ele não vai ter tempo para fazer esse outro lado, que é o lado profissional mesmo, entendeu? Esse, eu acho que vai por aí. Eu acho que também, me corrija se eu estiver errado, mas acho que cada um entender no que é bom também, porque deve ser, pode ter um cara que ele é um excelente apresentador, mas não sabe preparar o gado. Pode ser um cara que sabe tratar o gado melhor do que o cara que sabe lavar. E o cara que sabe lavar, muitas vezes o peão que muitas vezes está mais lá na frente no holofote da pista não tem a mesma qualidade. Então acho que quem monta o time também acho que tem que entender a característica de cada um e entender onde cada um encaixa bem, Em né? questão de etapa e desenvolvimento também. Às vezes a pessoa tá começando, tem que aprender e quem sabe mandar é porque sabe fazer e sabe como que faz, né? Não, você entrou num assunto bom, assim, o Neco acabou falando, vocês entram num assunto bom, assim, eu acho que cada um tem uma função, é só você tem que achar a função do cara ali, porque eu trabalhei com muita gente, assim, fala, pô, esse cara não vai aqui, não vai aqui, e às vezes do nada ele tá fazendo outra coisa e o cara fazendo com perfeição. Fala, o cara não fazia uma coisa que a gente achava que tinha que fazer tão bem, mas ele voa no outro trabalho, assim, e faz com maestria. E não vi um ou dois, não, já vi vários, assim. Ele tá só tá na função errada. Tá no lugar errado. E no lugar errado você não vai render. Isso é uma verdade. Falando também um pouco do outro ponto que você comentou, né? Qual que é a importância do chefe de baia na hora de montar um time? Porque às vezes tem técnicos auxiliando a fazenda, mas quem está no dia é o chefe de baia que vai estar olhando os animais, como que eles estão no dia a dia. E às vezes o técnico não, por estar atendendo mais de uma fazenda, às vezes não consegue também. Se puderem explicar um pouco como que isso funciona e contar algum caso de coisa que vocês já fizeram, Não, porque já tem, isso aí tem. e não é uma nem duas, mas uma série, né? Não, é montar um time, a gente, pelo menos na minha época mesmo, a gente montava no dia a dia de fazenda e exposição, né? Aí você monta o primeiro time e o segundo, e às vezes tem animais que vai no potencial. Às vezes o animal do segundo time supera às vezes um do primeiro, entendeu? E aquilo você vai fazendo aquela junção, né? Para começar a ajustar o time, entendeu? Às vezes a gente pode até sacrificar um animal por causa de uma progênie. Entendeu? Às vezes aquele animal mais inferior do animal do segundo, ele não pode ficar no segundo porque ele faz uma progênie de mãe com um animal que briga o campeonato. Então ele tem que permanecer no primeiro. Independente dele ser inferior, ele às vezes vai ter o encaixe dele lá dentro. É todo esse processo. Teve uma época que uma vez aqui, a gente montou um time aí na Esposebu. E a gente perdeu uma Esposebu aqui por uma bezerra, a campeã bezerra, ela tinha sido reservada em Londrina. E a gente foi quando viemos para Uberaba, não coloquemos no primeiro time, porque era uma reis nova e os animais do primeiro time, mais de um potencial já garantido de classificações. Ela estava entrando no time, né? Permaneceu no segundo, ela foi a campeã bezerra e a gente perdeu a expulsão por 10 pontos. Acontece muito isso. Eu vou falar assim, montagem de time, para quem conhece o gado no dia a dia e estudo, é muito estudo. Você tem que estudar o gado seu, você tem que saber o que você tem na mão e você tem que saber o que os outros têm na mão, porque categoria muda, campeonato muda. Por conta de dias, né? Por conta de dias, e você tem que saber, você fala assim, concorrente não, eu acho que os parceiros nossos que disputam ali os campeonatos e dispositor, criador, supremo, o grande campeonato, tudo, cada um eles têm um método de montar o time. O método nosso de montar time, é claro que é indivíduo por indivíduo, melhor condição possível que ele esteja, e a melhor média possível, né, é claro. Só que, às vezes, o animal, acontece demais de animal do segundo time ser campeão por encaixe. Então, é por isso que você tem que estar ligado, estudando o gado. Você pega catálogo de exposição por exposição, você olha, muda as idades, faz as idades do seu animal, às vezes pula por um dia, às vezes ganha pulando por um dia também. Eu já vi várias vezes isso acontecer. E se você dá, assim, tem que tentar minimizar o erro. E como é que você minimiza o erro? Estudando o gado das outras fazendas, estudando que campeonato tá, essa reis tem qual média, essa reis vai pegar essa reis, ela tá abrindo o campeonato, vai pegar uma reis parida, uma fêmea jovem, uma novilha maior, ela tá abrindo o campeonato, pega uma reis parida na final. É muito mais difícil pegar, se o técnico bater em habilidade materna,
a race parida é óbvio que já tem uma vantagem. Então, você, às vezes, essa race não entra no primeiro time seu, essa mais jovem, porque ela já vai estar pegando um animal com um tanto de idade a mais e já parida, já leitada, que está mostrando uma boa cria. Então é um pouco mais difícil você conseguir disputar. Então é por isso que nós falamos que é muito estudo. Ó, vou montar o time. Daí começa a montar, ó, essa race aqui pega um tal race. Essa race pega um tal race. Então tudo é estudo. Até no outro podpack aqui que a gente fez com o Fernando Barros, ele comentando na época que começou o ranking nacional, ele estava na VR ainda. Ele nessa época ele montou junto com a equipe lá um software que eles conseguiam colocar as informações dos catálogos, daí sabia quais animais iam de acordo com a database, com medida de comprimento, previsão de parto, tudo. Isso há mais de 30 anos atrás. Então é ver que o ranking para você ganhar é no detalhe mesmo. Tem um trabalho muito, muito detalhista por trás, né? Eu vou falar por mim, assim, do Fernando. O Fernando é um dos caras que eu acho que mais venceu o ranking dentro de assessoria, tudo assim. O Fernando, boa parte de muita gente, acho que não sei o Neco, mas eu, a parte de ranking, essas coisas assim, eu comecei muito com o Fernando, que foi na época do Vila. A gente ganhou vários rankings consecutivos, um grande campeonato, tudo. Então eu aprendi isso muito com o Fernando mesmo. Assim, o Fernando é meio mestre no estudo de montagem e tudo. Agora eu queria entrar em história de bastidor. Até antes, a gente tava falando muito de ranking. Como que foi o primeiro ranking que vocês disputaram, que vocês ganharam? Assim? Exatamente. O primeiro meu, vou falar o meu aqui, né? O primeiro meu foi em 2012, 2013. O expositor de virada, na última exposição. Nós abrimos o ranking, eu entrei no Vila, a gente abriu o ranking, não tinha uma vantagem de ponto, porque já tinha começado o ranking, não tinha feito exposição, e a primeira exposição que eu fiz foi a Mineira, de 2012 aqui, onde fizemos o grande campeão, a reservada grande, só que o time do adversário, não vou citar nome, ele tinha uma melhor média que a gente, na época, até entre macho e fêmea. A gente tinha um time bom, mas não era ainda o ideal. E nós estávamos disputando com um super time. E só que é que nós estávamos falando, animal muda de categoria, animal vence idade. E nessa época o concorrente venceu os dois principais animais dele que de grande campeonato dentro da Expo Zebu. E ele não tinha uma reposição à altura da nossa reposição. E os nossos animais iam até o final do ranking, ainda ultrapassavam um pouco essa linha ainda do ranking. E a gente chegou com muito ponto atrás na exposição na FEI Corte. E a gente conseguiu diminuir essa vantagem e chegar em Bauru e conseguir, num confronto direto, ganhar a exposição dele. Trazendo para dentro de Uberaba com 60 pontos seco, porque com índice hoje é pouca coisa também. De virada é mais gostoso, né? De virada é mais top. Foi surreal isso aí. Aí na hora que chegou na Nacional, ele tentou montar o time, mas a gente já tinha o esqueleto do time, um time muito bem estruturado. Daí o time tava, o super time. A gente ganhou o ranking nacional aqui dentro nas fêmeas. Assim, acabou os campeonatos de fêmea, eu já não consegui alcançar mesmo, fazendo todos os campeonatos com macho. Sem passar progênio em grande campeonato. Ainda fizemos a primeira grande campeã da marca, foi a Castina na época. Assim, foi surreal. A sensação é dever cumprido. Mas quando acaba um ranking, você acabou aqui, você comemora o dia. No outro dia você já sabe que já começou outro já. E é planejamento, né? Muitas vezes, pra quem tá de fora, tá tipo atrás, né? O Yui, né? Muitas vezes você começa um ranking, você tá pra trás, mas você já tá com aquele planejamento de que lá na frente o seu gado já vai engrenar enquanto o do outro vai parar. Mas pra quem tá de fora, muitas vezes pode não enxergar isso, mas é aquela confiança no trabalho de vocês, né? Aquela confiança, e por isso também eu acho que deve ser muito importante ter o respaldo de quem tá atrás, de quem que é a pessoa da assessoria. Eu tava conversando com o Heitorzinho esses dias, e ele falou, cara, ter uma equipe na mão, ter uma equipe que tem um planejamento correto, e que sabe que se ele fizer alguma coisa, as pessoas vão corresponder, e muitas vezes que as assessorias passam vários dias fazendo leilão, fazendo tal, e tem um dia para ir na fazenda, e tem o chefe de baia que vai nesse dia e vai apresentar todo esse trabalho que teve no último mês em um dia, e como passa essa informação, é essencial para o trabalho desse pessoal que vem de fora. Então conta um pouco pra gente, o Neco, o Buiú. O Neco contar o primeiro ranking dele também. Ah, né, perdão. Pulei essa parte aí, né? Não, é.
É que nem o Will falou aí, o primeiro ranking, pra mim foi o que mais marcou pra mim. Porque na época que eu já peguei o bonde andando também, entendeu? Quando eu saí, fui transferido de um setor lá da Mata Velha pra Baía de Pista, o ranking já tava rolando. E pra mim ia ser uma superação muito grande, porque eu na época, moleque novo, aí você chegar numa baia daquela que é onde hoje é o Elo, né? Tava só as McLaren lá dentro. Aí Só a nata. eu olhei pra mim mesmo e falei, Zé, se você é bom, eu quero ver agora. Que ali era o ápice do ápice, né? Mas graças a Deus, tinha naquela época minha, hoje tem a tabela de peso. Só que a tabela de peso vai até os 18, né, Bruno? Se eu não me engano. Até os 20 meses. Antigamente não, era até o final da pista. Aí você andava com distraído do Mura, um monte de gado, só as grandes campeãs estourando. Entendeu? Então era muito complicado você segurar um gado desse na balança. Mas assim, chegamos aqui em Uberaba, chegamos bem já suave já com o parceiro, né? Que estava na disputa junto com nós. E foi tranquilo. Mas assim, quando passou aquele ranking, eu cheguei no pavilhão que eu olhei assim e digo, rapaz, ganhei um ranking nacional, nunca imaginaria de ganhar um ranking nacional. Porque a gente veio da trajetória da gente chegar aqui no ápice, em Uberaba, e se consagrar campeão do ranking nacional. Foi assim um momento de superação muito grande, assim, pra mim, assim, desejei pro meu pai, que foi o meu espelho, minha família toda, minha esposa, meus filhos, que sempre me acompanhou nas trajetórias, nunca me deixou pra trás, assim, junto. Isso pra mim foi surreal, surreal mesmo. Falando dos animais, assim, que são os grandes destaques aqui, quais animais que te marcaram dessas equipes do primeiro ranking que vocês ganharam? O Will comentou da Castina, quais outros, assim, desse primeiro aí que marcou a vocês? Rapaz, pra mim foi o Distraído, que era um garrote um touro do Mura, né, do Muradais, que a gente na época pegou pra montar a progênie do Big Ben, entendeu? E pra mim foi dois animais. E a Fermata. Aí teve também a Elegância, né, Will? Entendeu? E a Fermata. A Fermata foi interessante porque quando eu peguei ela, a gente tinha que. Ela tava parida, né? Vaca jovem, na época. Teve que fazer muito regime, ela chegou bem assim, bem fora de forma aqui. Aí vem aí onde vem as críticas, né? Eu chegando com o gado, o pessoal começa as críticas que o animal tinha acabado, que o animal não voltava, e depois a gente voltou. No final da carreira dela, foi grande campeã aqui em Uberaba. Então, pra mim foi uma vaca que marcou muito. Sem contar a Elegância 2, que pra mim foi uma ícone, né? Elegância 2 não. Essa aí foi fora da curva. Será a melhor filha da essência? A Elegância 2, sem dúvida, pra mim foi a melhor essência das vacas boas que eu vi, assim. A vaca era muito completa, uma vaca bonita, baixa, assim. Não era grande pro gado da época, né? A Elegância 2 ela seria o gado até de hoje, assim. Isso. Que era um vagão de comprimento. A vaca parecia que tinha umas 3, 4 costelas mais. Era a vaca. Foi um animal que passou por vocês dois, né? Isso. Na Mata Velha, quando eu vi lá. Passou o Neco dentro da pista com ela, É. doadora já, na época do Vila, ela já era doadora, mas a vaca era maravilhosa, assim, a vaca E um grande campeonato também aqui que eu, assim, não vou deixar de citar, que esse aí foi bem emocionante, foi quando eu ganhei com a irmã dela aqui, com a Dália. A Dália. A gente ganhou Londrina, né, meu? Ganhou Londrina e descemos pra cá. E a vaca forte, que pra mim também foi uma extraordinária vaca, foi a Fraga. E a disputa era as duas, viu? E eu ganhei da Fraga aqui dentro do Uberaba aqui. Na época, se eu não me engano, foi 5 juízes. Foi, 5 juízes. Até esse dia eu tava comentando com os meninos, tem hora que tem demais, outra hora às vezes tem um pouco menos, né? Foi 5 juízes, ganhei 4-1. Teve um juiz que não votou de mim não, mas tá valendo, né? É questão de critério, a gente respeita isso aí. O critério, até um dia mesmo, a gente tava conversando aqui na Expo Genética aqui, e ele chegou em mim. Aí ele perguntou, rapaz, você nunca me questionou, porque ele não votou em mim em Londrina, né? E não votou aqui. Você nunca me questionou que eu não votei na sua vaca, né? Em Londrina, nem votei em Uberaba. Eu tô a critério, senhor. A outra vaca também, pra mim, é uma baita race, fora da curva. A Fraga, tem a história que é aquela história que a gente tava comentando dos pinhões. Bater numa vaca daquela ali, nossa.
você tinha que ter a vaca também pra bater nela, viu? Senão você não batia fácil, não. E a gente tá falando de muita Ô, Buiu, além da Castina, quais outros animais te marcaram nesse primeiro ranking? A do primeiro ranking era Castina e Braveste, na verdade. A Castina é das vacas que ela até surpreendeu, porque foi o primeiro grande campeonato da Castina. A Castina não tinha ganhado nenhum grande campeonato. Ela fazia campeã reservada, uma vaca de progênio maravilhosa. Só que ela chegou aqui. A Braveste tudo é momento, acho que tudo é momento, por isso a gente respeita muito o tempo do gado. A Braveste estava ganhando reservada grande e embalou para os grandes campeonatos, né, nesse primeiro ranking. E só que quando você desmama a vaca, a vaca, quando ela pare, na verdade, ela dobra, ela fica muito feminina, a vaca fica muito altiva, ela fica maravilhosa, assim, o parto faz muito bem para a vaca boa, claro. E a Braveste parida, com ubre, com a bezerra no pé, a apresentação dela era muito, muito top na época. E a Castina, ela veio a parir na desmama da Braveste. Então daí uma tira o bezerro e a outra parece com o bezerro. Aí ela pariu muito bem, deu muito leite. E quando a vaca pare o ubre, ela vira um conjunto com o bezerro ubre que desenha a vaca. A vaca fica desenha, fica delicada, fica linda. E a Castina chegou parida maravilhosa aqui. Assim, eu perdi na categoria, não tô falando na Fogo Amigo, perdi dentro de casa. Na época o parceiro meu, o Paulinho, até que puxou a Castina na categoria. Aí, Castina primeiro, não, no campeonato, Castina campeã, 2-1, Braveste reservado, Fogo Amigo, foi dentro de casa. Veio as duas e veio a ser grande campeã e reservada grande. Foi o primeiro grande campeonato da marca dentro do Vila meu, que foi a Castina. dobradinha. Foi dobradinha. De virada com dobradinha ainda na é melhor ainda, né? E hoje a gente tá falando de muita conquista, mas a gente sabe que não é sempre assim. Tem sempre muito perrengue que também acho que ajuda a chegar nas conquistas, né? Conta um pouco de perrengue de disposição pra gente. Rapaz, eu tenho um aqui que. Uma época a gente diz uma disputa de ranking, porque o período que eu trabalhei na Mata Vera era só disputa de ranking. Não teve, assim, dizer assim, vai ali participar. Não, a gente ia só pra disputa mesmo. Eu cheguei aqui na Mineira aqui, e a melhor vaca minha, a manete de raiz, deu vazia. A gente saiu com a vaca prenha, a vaca nas brigas, né? Foi ganhando campeão com 15 meses, né? No Vila Menor. Aí cheguei com a vaca aqui, quando toquei uma vaca, ela deu vazia. Ali eu vou dizer a você, viu? O mundo sai de baixo de você, assim. Você procura chão, a vaca da briga de um campeonato, da briga de um grande, montava a progênie que era campeão nacional. Então, quer dizer, foi um animal que você desmontou o time. Uma pancada só. Isso aí foi pra mim uma disposição pesada mesmo. Eu vou falar, rapaz, eu passei bastante perrengue, vai assim, eu também, eu tenho uma coisa muito boa, assim, que eu não desespero e nem não perco o foco no que eu tô fazendo, não, assim. E mesmo as duas vezes que aconteceu comigo, eu ainda saí vitorioso ainda, de alguma forma, Deus abençoa eu acredito demais em Deus, eu sou católico, eu costumo orar muito e converso muito com Deus e agradeço mais do que peço até, porque eu acho que tanto eu quanto vocês, acho que todo mundo, a gente é muito privilegiado assim por ter saúde, por ter fazer as coisas que a gente gosta, tudo. Mas aconteceu comigo em 2012, o grande campeão da Mineira, que era o Espartago, e era um touro candidato a grande campeão nacional. E ele chegou no dia do peso, ele rompeu uma veia porta, acho que se não me engano, e morreu no dia do peso. Um touro cotado a grande campeão nacional. Mas Deus de alguma forma ajeitou as coisas. Na época daí veio o Elcro pro time e foi grande campeão nacional, que era da Trindade também. E a vez da Lava também, né, que era no grande campeonato da vaca. Ela teve um problema sério de úlcera, tudo. Ela foi campeã vaca, acredito eu até hoje que ela seria a grande campeã, porque era a vaca mais cotada a ser grande campeã, parida, estava maravilhosa, já tinha sido reservada a grande campeã nacional, e grande campeã nacional vinha Pumbi. E ela morreu no dia, assim. Mas assim, sem desespero, acho que assim, tudo no tempo de Deus. Se aconteceu aquilo que era para acontecer, dentro da vontade de Deus. Então, esses perrengues, assim, eles não me abalam muito, não, assim. Sentir, sente. Mas a gente tem que ter postura para lidar com as situações. A gente sente que, inegavelmente, depois de trabalhar tanto com os animais, acaba se tornando muito próximo deles, né? Tem uma carga, assim,
que sente, né? Se torna próximo até demais, eu falo, mas você tem que ter um filtro para isso aí. Eu acho que tudo tem que ter um filtro. Aqui, assim, tem o emocional, mas tem a parte profissional. Então, eu acho que a gente tem que ser o mais profissional possível. Você não se envolve, assim, você se envolve, você ama, você gosta, você vê a comemoração do pessoal, até das outras raças, da raça Delóide, tem um campeonato. Aí é muito trabalho envolvido. E você perder um animal, assim, por um problema de saúde, alguma coisa que aconteceu com o animal, ou por um problema de fertilidade, como o Neco falou, assim, você tem que ter uma postura perante a isso, senão você abala a sua equipe inteira, e você perde tudo. Eu acho que então você tem que ter postura. Perdeu, acho que isso aconteceu por causa disso, isso, estuda. Se estiver dentro do seu alcance, foi erro seu, tem a autocrítica de falar, pô, eu errei nisso aqui, não podia ter feito isso. Agora, se foi coisa que é da natureza mesmo, que a gente morre, animal morre também, gente. Animal, mulher perde gravidez, vaca perde para isso também. Então você tem que ter postura para isso, sim, e não deixar a coisa desandar. Não, perfeito. E agora falando um pouco voltando para as vitórias, assim, o que que você acha que é o grande segredo dentro de realmente você montar um time para ganhar? É muito conhecimento técnico, é dinheiro, é investimento, é preparo? Fosse para resumir assim, alguém que tá começando agora quer ganhar exposição, o que precisa? É que nem a gente tava falando nesse momento aqui, né? Vai envolver muita coisa, né? Vai envolver muita coisa. Envolve, lógico, o dinheiro, entendeu? E saber comprar as peças sérias, né, Will? Montar montar uma equipe, uma estrutura boa, entendeu? Por aí já é o começo da coisa, né? Que às vezes não é só o dinheiro, tem que ter muito profissionalismo também dentro do negócio envolvido, né? Porque eu acho que o profissionalismo hoje está acima de tudo, né? Se você é um cara profissional, não tem como dar errado, não. Entendeu? Assim, eu falar assim, as coisas que eu penso é mais ou menos o que o Neco falou. O dinheiro é de suma importância, é claro, para você fazer um investimento, né, dentro do gado, mas a gente já viu vários que investiu muito e não conseguiu, praticamente, Muitos. muitos que investiram muito e não conseguiu chegar. É igual o Neco falou, sonho de muitos, realidade de poucos, né? É muita pouca gente, porque você pega uma exposição dessa, igual a Exposebu, 700 animais, você contar a quantidade de campeão e a quantidade de expositor, o percentual de dispositor é gigantesco, mas os que saem vitoriosos são poucos. Mas a disputa da pista, é, ela, ela é de suma importância para melhoramento, para tudo. Mas voltando a falar o que ele falou, hoje eu acho que é assim, basicamente, é investimento correto, com assessoria, com equipe, no gado, é claro, é óbvio, né? E gente que gosta e se envolve com isso aqui. Isso aqui é uma paixão. Além de tudo, assim, é muito apaixonante. E não é uma disputa. Não, nós só estamos disputando, não, a gente estamos melhorando. E a cada dia mais melhora o gado, melhora o conhecimento técnico, melhora o conhecimento de tudo. Então, acho que assim, para quem está começando, se fosse dar um conselho, é estudar o que é o gado bom, as grandes linhagens, as grandes famílias que fez. Vou citar aqui Isabela e Viashna. Acho que as vacas, cada uma fez 4 campeonatos, 4 campeonatos aqui. Essas famílias são consistentes há quanto tempo? Elas são consistentes há muito tempo, então já sabe que é uma genética boa de se investir. E como outras vacas, não vou falar mais de outras vacas, mas tem outras vacas que são competentes e não é a primeira vez, não é uma situação que aconteceu só agora durante a Exposebu, isso acontece há muito tempo. Acho que as linhagens que são boas, ela tem consistência eterna, assim. Você pega a linhagem da Isabela e dessas vacas são linhagens que veio da Índia lá atrás, que passou tudo pelo VR Ano de e seleção hoje do que seu tá, Torres. e hoje está aí. Prova que investimento em genética boa de ponta dá resultado. Tem esse investimento em genética de ponta, mas também você tem que saber trabalhar esses animais. Pensando um pouco em acasalamento, vocês já tiveram bastante experiência nessa área ou o que vocês olham para isso? Eu tenho, assim, eu estudo desde quando eu comecei acasalamento, muito tempo, assim, e gosto de ver, assim, já ver
os touros que estão dando certo. Hoje a gente está um pouco mais fechado, a verdade é essa, assim. E de tempos em tempos aparecem alguns touros, e a gente pode falar assim, geração do gado Panagpur, geração que foi pentacampeã nacional, aí geração do gado Big Ben, geração do gado do Bitelo, geração do gado do Basco, geração do gado do Landau, geração do gado do Caiaque. Eu acho que não há época só assim, ter 2 touros top igual, acho, né, tá tendo, acho que assim, eu vou falar por mim, pelo que eu vi, eu acho que o Landau e o Caiaque, acho que assim, na época deles foi uma predominância entre 2 touros, que faz os grandes campeões nacional. É claro que aparece alguma coisa diferente, mas o acasalamento é muito mais estudo. E hoje nós estamos muito fechados, a consignidade que está tendo no gado, não estamos tendo muito para onde correr, mas sempre acredito que vai aparecer, logo aparece um touro novo, aí aparece um Landau, aparece um Caiaque para ajudar a gente de novo aí, como apareceu o Bitelo, como apareceu o Basco, como apareceu o Big Ben, como apareceu o Paraguipur, como apareceu vários outros touros lá atrás. Não, é que é por aí mesmo, que nem o Buiu falou. Eu peguei a era Big Ben, foi um touro que fez bastante vaca aí, né? Bitelo, o Bitelo predominou também na época do ranking aí, depois que ele montou o lastro dele mesmo aí, era difícil, né? Eu tive presenciei aqui uma exposição aqui em Uberaba, tinha 18 progênitos de pai do Bitelo, entendeu? E nessa exposição eu fui primeiro, segundo, terceiro na progênie aqui. Então, quer dizer, conheci a Isabela em pista Bezerra. Quem falou dessa Bezerra, até vamos lembrar, frisar aqui, o Fernando não vai lembrar disso aí. O Fernando uma vez falou na Mata Velha, ele chegou e disse, ó, na Fortaleza eu vi uma bezerra lá, eu vou dizer a você, essa bezerra vai fazer história. E ele nesse momento tava falando da Isabela, entendeu? E a Isabela foi uma vez muito forte dentro de pista também, e falar dela como matriz aí é dispensar comentário, né? Ela é boa como mãe, ela é boa como vó. Ela tá até no nosso cenário aqui atrás, o quadro dela. Entendeu? Porque... Então, assim, a gente acompanha a trajetória naquela época, você entrava na pista, tinha a Isabela, tinha Manete de Raiz, tinha... É contemporânea, né? A Isabela, de Manete de Raiz e a Grandiosa Marataí. Que é o campeonato, eu lembro o campeonato em Avaré, falando a primeira vez que eu vi também a Isabela, eu acho a vaca fora da curva. Pra mim, a vaca mais linda que já passou dentro da raça e das vacas mais produtivas que passou dentro dos nossos negócios. E, assim, eu falar da vaca, eu sou bem suspeito, porque eu sou muito fã da vaca. Eu tive o prazer de ver ela, bezerra, com 9 meses, lá em Avaré, naquela exposição, um volume gigantesco de gado. Aqui a campeã bezerra foi a Manete, a reservada, me corrija se eu estiver errado, né? Foi a campeã Manete, reservada foi a Grandiosa Marataí, maravilhosa essa race também. E a Isabela foi terceira naquele campeonato. Depois a Isabela veio a fazer mais campeonatos, ser reservada grande campeã nacional e produzir essas races que hoje, Carina. Falar da Isabela, acho que tem celebridade dando. Não, aí é dispensar, né? É dispensar, não tem como falar dessa vaca, pra mim ela é fora da curva, assim, que eu vi. E falando muito de conhecer de gado, de entender muito o potencial dos animais, eu acho que muita gente não entende certos animais, vocês falaram muito de momento. Muitas vezes a gente estava numa conversa com o Luiz Humberto e ele falou, tipo, pô, teve vaca minha que foi grande campeã nacional, a primeira vez que foi pra pista tomou sexto, tomou nono, tomou oitavo. A própria Mira, que tá rodando agora, né? A primeira exposição, a aparição dela aqui em Uberaba, tomou pau. Acontece muito, assim, de animal estrear mal e depois, com o tempo, ele embalar. Se a gente falar assim, poucas vezes tem uma carreira vitoriosa igual a Carina, que ganha de bezerra a matriz e a vaca adulta aí. São pouquíssimas, assim, porque o animal perfeito não existe. Tem o que chega mais próximo da perfeição, mas o perfeito não existe. Todos têm alguma coisa que podia ser um pouco melhor. E eu acho que não existe, não vai existir perfeito. Mas os que chegam mais perto da perfeição, eles vão ganhar de bezerra até lá na frente. Eu vou citar uma vaca aqui que não foi grande campeã nacional nem nada, mas é só como exemplificando, assim. Tem uma aí chamada Imola, filha da Castina, que nós estávamos falando, que eu acho que é dentro do que a gente tinha que buscar. Um animal, ele começa pronto e termina pronto dentro da pista. Ele não vai se o Nelore, eles falam assim, muita gente fala que o zebuíno ele vai se arrumando. Eu acho que o bom nasce pronto. Ele vai ser o que ele é desde de novo até adulto. A vaca estreou aqui, não lembro se foi aqui ou outra exposição, bezerra com 1.300 de ponderal. Não era uma bezerra mais competitiva, mas era uma bezerra mais equilibrada, assim, dentro do gado todo, e sempre foi.
E até num certo tempo eu falei, será que essa race vai desenvolver o que ela tem que desenvolver? Porque ela é muito pronta. E isso era Bezerra. Aí ela foi pro time da Casa Branca, daí foi campeã, e não parava, e não parava. A vaca encerrou a carreira com quase 1.100 quilos, parindo a segunda cria, com muito leite, do mesmo jeito que ela era Bezerra. Costela, pronta, do jeito que tinha que ser. Eu acho que isso é o ideal. O animal começar do jeito que tem que ser pronto e terminar pronto. Não é se arrumar com o tempo. Alguns animais se arrumam com o tempo, mas isso não é tão desejável, eu acho. Esses animais aí que você tá falando é até mais fácil de trabalhar, né? Você não precisa, ele não exige tanto de você, ele já sai daquele jeito dele mesmo, é só você manejar e dá tudo certo. Eu acho que a gente tem que ter um gado que tem o menos exigência possível, porque o resultado final disso aqui é melhoramento genético, é a cadeia alimentar, o que a gente produz. Esse animal tem que nascer pronto, ser precoce, mas é claro, sem perder aliado a raça, beleza, tudo que a gente precisa, fertilidade, é claro. Mas eu acho que assim, o ideal é o animal nascer pronto e terminar pronto. Ele nasce bom de costela, ele nasce bom de aprumo, e ele segue a carreira dele do começo ao fim. Eu acho que o ideal seria isso. O ideal é até se vocês não tivessem que fazer a mágica que vocês fazem com esses animais, né? Porque a gente sabe que a nutrição na hora certa, o jeito de manejar o animal, o jeito de casquear, né, com o especialista nessa questão também é muito importante. Então eu também queria entrar no dia a dia dos animais, tipo, desde o momento que vocês, do peão de baia, acorda até o momento que vai dormir. O que que passa nesse dia a dia? O que que vocês trabalham com esses animais? Explica um pouco pra gente. Não, Gustavo, você que nem você falando aí, você falou num ponto fundamental, né? Que isso aí a gente já chama parte do manejo diário, né? O manejo diário é assim, eu falo que a peça, uma peça fundamental que a gente tem dentro de uma fazenda é um cara no bezerreiro, entendeu? Até o materneiro também, porque se o bezerro não curar bem, se não barer bem e não chegar na hora de mamar certo, o bezerro já não vai. Então, ali é o início da coisa, né? Começa ali. O cara, o manejo de tudo começa ali. Você saber se aquele bezerro. A gente já trabalhou, eu trabalhei com bezerreiro, assim, às vezes, como é que se diz? A gente tira uma safra de bezerro com manejo e deu sucesso. A gente coloca outra safra de bezerro, vai tentar fazer aquele mesmo manejo que a anterior, deu sucesso e não dá certo. Então, cada animal é, que o Will fala, cada um Cada caso, cada caso é um caso, entendeu? Às vezes a gente pega uma safra de animais lá que não aguenta aquele mesmo manejo que você faz numa safra anterior. Por isso você tem que, toda hora ali no bezerreiro, você tem que estar trocando de manejo. Então eu acho que o cara do bezerreiro hoje é uma peça fundamental. Aí subindo para a baia de pista, aí começa todo o processo, né? Quando é a patação, a peneira, né? Que vai para a baia de pista já começa outro processo. Então o Nelore hoje, eu digo uma raça hoje que aguenta desafio. Aguenta desafio. Desde da aparição, a fechada ali, a desmama, a chegar na pista e começar a trajetória, né, Buio? o Neco frisou bem essa parte do manejo diário, assim, acho que desde do materneiro, desde do bezerreiro, a equipe já tem que ter uma sintonia meio, bem, umas engrenagens rodar todo mundo meio junto, assim, da maternidade até o final lá, que é o animal da pista, do leilão e tudo. Mas o manejo no dia a dia, eu vou falar coisas que já vivenciei, assim, quando começou lá atrás, lá que eu trabalhava até na Paraguaçu, era um manejo mais grosseiro, né, Manuel? Se você pegar o manejo, numa maneira geral, a gente tem acesso a muito mais coisa hoje que a gente teve lá atrás. Exatamente. E você pegar o tanto que isso melhorou, mas melhorou absurdo, assim. Hoje o que tem de acesso à genética boa, que a nutrição principalmente, eu acho que você está até comentando isso hoje. Assim, isso é a nutrição hoje é muito hoje não importante. existe você trabalhar numa fazenda com gado de elite ponta sem um nutricionista. Porque não tem como, é uma performance, é um atleta. Ele tem que estar com pouca gordura, mais massa muscular e caminhar, e ele tem que ter a dinâmica estática ali do caralho, assim, falando a grosso modo. Por causa que é um atleta, não deixa de ser um atleta o animal. Com menos gordura possível, mais musculatura possível, com melhor aprumo. E o que leva a isso? Hoje, se não tiver um nutricionista, uma dieta boa, uma parte alimentar corretíssima ali, não chega. Atividade com eles também, né? O animal tem que andar, tem que fortalecer ligamento.
Tem, e nisso que eu entrei falando agora, na nossa época lá atrás, assim, na época que eu comecei, que o Neco já estava, a gente tinha muito mais dificuldade com essas coisas, porque a gente não tinha acesso a tanto conhecimento. E hoje a gente troca ideia com muita gente, hoje se pega gente, eu acho até, falei com o Neco várias vezes, a gente sempre falou, hoje o negócio está muito mais profissional do que já foi. E cada vez mais, vai funilando mais. Você pegar hoje, o pessoal treinar gado, caminhar gado, as vitaminas são as melhores possíveis hoje, falando nutricionista, veterinário, então tem muita gente que tem conhecimento dentro do nosso negócio que ajuda e agrega dentro do nosso negócio. Então hoje é de suma importância, sim. E o manejo, no geral, é a rotina da fazenda, é a rotina, como eu falei, o gado tem rotina de atleta, horário para comer, horário para caminhar, horário para banhar, horário para tudo tem horário. E não é um dia só, a rotina de fazenda é pegado, não é brincadeira, não tem feriado, não tem dia, não tem hora, não tem nada. Então, aí onde nós fala entre vencer e tá lá na ponta, o pessoal fala muito, mas vocês têm sorte, eu falei, sorte, o cara não sabe tanto de na acorda cedo aí. Quanto mais eu trabalho, parece que eu tenho mais sorte. Aí fala, tem tantas campeãs, tantos grandes campeões, ganhou tantos ranking, mas isso não é sorte não, isso é dedicação. Então o manejo hoje é o que faz acontecer isso aí. Que se fala, não é só um atleta, mas é um atleta do mais alto nível, né? Porque hoje não basta você ter só um time de pista bom, não basta ter só genética, qualquer detalhe hoje do shampoo que você usa, até o trato de ração, até quantas vezes você serve a comida no coxo. Fala aí, Buiu. Você pegar as coisas assim que você tá falando, eu tô pensando aqui, tinha uma capineira aqui embaixo aqui na onde hoje é os currais de leilão, tinha uma capineira. Eu tinha que cortar a capim e vir aqui passar na capineira para tratar o gado, gente. Não tinha nem celular. Naquela época era. Naquela época a gente pegar shampoo, era uns pedras de sabão de coco e você com canivetinho, meu amigo. Hoje você tem os top do shampoo, top da ração, top do cílio, tem tudo que é top, tem na mão hoje. Se não usar, não fica branquinho igual. O Neco vai falar melhor que ele, que ele participou muito, mas eu cheguei e já tava acabando, graças a Deus. A gente tinha o pessoal passava o capim ali nas forrageiras que tinha aqui pra baixo aqui, onde é aquele escoar de leilão, ali era briga. Você pegar a capim ali, pegar saco de capim, trazer. Hoje não, você traz sua dieta tudo da fazenda, né? É tudo bem feito. Silagem de milho de alta qualidade. A primeira vez que eu vi o nutricionista foi na Mata Velha, que até o finado do Escalo, né? Pra mim um puto no profissional, aprendi muito com ele na época. Aí ele chegou, a primeira vez que ele chegou lá na fazenda, ele foi e perguntou, né? Me mostre seu trato aí, como é que você faz. Aí, uma carriola de silo. Mas quantos quilos? Mais ou menos tantos quilos. 2 baldes de farelada. Mas quantos quilos tem aí? Mais ou menos tantos quilos. E o feno. Aí ele disse, né, que seu trato, eu vou dizer o nome do seu trato. Não pode falar, Luiz. Ele é mais ou menos. Entendeu? Não tinha assim uma linha, né? A gente saber o que o animal estava consumindo. O animal tem tantos quilos, consome tantos %. Caloria. A gente não tinha essa linha aí, entendeu? Era meio que no olho mesmo, entendeu? E faz um paralelo pra gente, principalmente você, né, que tem um pouco mais de experiência, digamos assim, não idade, mas experiência, do começo de como eram as coisas e como é hoje em dia, fazendo um pouco dessa transformação. Vocês mencionaram a questão alimentar, mas conta um pouco de tudo. Vamos falar de todo o manejo em si, né? Como é que era antigamente, né? O Buiu já frisou aí um pouco, era na base do napier, não existia, pouca gente usava silagem, entendeu? Não tinha guarda à noite. Você batia o horário ali, fechava ali as portas ali e Jesus te proteja, né? Ali só no outro dia, não existia guarda não. Em relação hoje, existem os guardas, né? Que pra mim são peças fundamentais hoje dentro de uma cocheira, entendeu? Até eu brinco com os meninos, não podia chamar guarda, tratador noturno. Era mais simples, né? E quando a gente falava, assim, shampoo não existia. Os que eram mais graduados usavam era sabão homo, né? Esses aí já eram os mais... E os outros, que nem o Buiu falava, cortar ali o sabãozinho de coco ali e você forjar o seu shampoo, né? Forjar o shampoo. Aí as toaletes era feito tudo na fazenda. Veio fazer toalete de exposição há pouco tempo para trás aí. Mas antigamente era tudo, você já fazia, já trazia na fazenda. Você trazia tudo pronto, entendeu?
Aí a gente não tinha essa noção. E o tratador em si, hoje, o tratador está sendo bem, assim, bem visualizado. O pessoal está olhando mais para os profissionais. Hoje existe um baita de um hotel aqui dentro do parque. Tatu, A rede. gente dormia em tatu, dormia em rede, outros dormia em colchão, Barraca. entende? Em barraca. Era bem, assim, era bem pesado mesmo na época. Em relação a hoje, facilitou muita coisa, né? Da minha época para hoje, entendeu? E o Buiu, acho que até um outro detalhe que eu até lembro, até o cabresto mudou. Antigamente era um cabresto normal, hoje eu vejo vocês apresentando na pista um cabo de 3 4 metros, apresentando um pouco mais diferente. Acho que até as técnicas evoluíram, né? O cabo um pouco maior é de, assim, eu falo, é pra pouco também, né? Porque o nosso não se enrola e cai lá, cara, você amarra com a corda. Acho que assim, em termos de cabresto e corda mais longa, até pra deixar mais, porque a gente não estamos ali pra aparecer não, gente. A gente tá ali pra aparecer o animal, a gente pega a corda mais longa pra deixar o animal mais à vontade possível, deixar ele mais tranquilo. Então tem muita coisa hoje que mudou. Se pegar antigamente, a gente teve muita dificuldade com várias coisas. Então mudou hoje, já evoluiu muito, assim, evoluiu para a parte positiva, claro, muito melhor. Né, mesmo falando, nós falando das capineiras, falando de nutrição, falando de shampoo, falando de lugar da gente ficar hoje, tipo a BCZ fornece um hotel aí pro pessoal. Dormir, nós chamamos pombal aqui. Acho que tiraram já, né, Neca? É, não tem Era mais uma não. cama em Ali em cima, cima, assim, né? em cima do gado, você põe o colchão, era só pôr aquilo era desumano até. Então hoje mudou muita coisa, melhorou muito. Acho que tem uma visão maior, acho, o tratador, o apresentador. Então acho que muita coisa melhorou e positivamente, assim, muita coisa. Ah, guarda noturna não tinha, ou reveza ou no outro dia cedo Ah, é, outro você dia cedo alinha. você. Aí você Você chegar para. cedo sem guarda, meu amigo. E assim, hoje nós até fala, graças a Deus, acho que a maioria tem. Onde não tem, a gente aconselha ter o guarda noturno. Você pegar uma raiz e empanar à noite, ela morre de cólica à noite. Já vi animal morrer de cólica à noite, porque não tem um guarda. E economia com shampoo, com palha, pelagem do gado, que a quantidade melhora, o guarda noturno passa dieta, trata, o gado come muito à noite também. Então melhorou demais, assim, se pensar. Eu passei uma época, eu peguei uma época boa, mas peguei uma parte da época que era mais precária. Então eu sei. É precária mesmo, né? Rústico não. O negócio era feio pro nosso lado mesmo. Era bem pesado na época que a gente andava nesse período aí, assim. As condições não é igual a de hoje. Hoje a elite é muito alta, entendeu? O profissionalismo hoje é muito grande, a gente vê dentro das apresentações das fazendas aí, entendeu? Melhorou 100%. E pode ir, Léo. Não, eu queria. O ponto que o Buiu comentou, assim, essa questão de dar o destaque para animal. Assim, vocês que têm mais experiências já desenvolveram essa técnica por muito tempo. E você, lógico que tem um pouco de ser um pouco autodidata, aprender fazendo, mas muitas vezes a equipe vai estar disputando ranking e vão ter animais que vão entrar em categorias da mesma fazenda, tudo. E precisa de um segundo, um terceiro puxador. E às vezes vocês têm que formar isso. Como que vocês ensinam ou ensinaram para o pessoal que estava começando, ou o pessoal que já fazia isso, mas para estar evoluindo, para conseguir pontuar no ranking, né? É importante todos os animais estarem sendo bem apresentados. Eu vou falar assim, a equipe e o pessoal que acompanha a gente, que tá no dia a dia ali com a gente, que os bons ficam, onde você vai apartando os homens dos meninos, eu falo, os bons vai ficar e vai virar. Eu falo, falar por mim, algumas coisas já aconteceu e também falo pelo Neco. Se pegar hoje um cara extraordinário que tem bons resultados tanto quanto a gente, e quanto a gente, o Neco já teve, eu tenho, e já trabalhou com o Neco, Vanildo. Tá na Rima, à frente da Rima há muitos anos, ganhou muitos grandes campeonatos, puto profissional, um cara top, eu gosto pra caramba. E teve outros que trabalhou com o Neco. E teve vários que trabalhou comigo, que já fez campeão, grande campeão aqui. É que a gente torce pro pessoal que trabalha com a gente, que tá no dia a dia com a gente. O próprio Luan do HJ trabalhou bastante tempo comigo, tem um apreço muito grande, puta apresentador, que apresenta pra caramba. Pega o Lu, que trabalhou comigo, e vários outros que trabalhou comigo, já conseguiram, graças a Deus, fazer bastante resultado bom.
Eu acho que o segundo apresentador, ele tem a mesma importância que a gente e até mais, né? Ele é o carregador de piano, né? Fala ali, ele fica ali e ele vai pegando o gado, teoricamente, não é o inferior, porque várias reis que já ganhou, passa pela mão dele ali. Às vezes nós não faz mais que um primeiro prêmio dentro do campeonato. E o cara tem que estar preparado para puxar, para apresentar. E é onde nós fala, daí isso é a parte, isso é os homens dos meninos. Aí você pega ali, às vezes ele bate na gente, porra. E assim, da eu Braveste gosto. que você comentou. Eu acabei de comentar, o Paulinho ganhou com a Castina em cima da Braveste no campeonato. Pô, eu fico contente pra caramba, né? Fala fogo amigo, que é dentro de casa. Né? É assim, eu fico contente, porque você tem que chegar a hora pro cara, do mesmo jeito que a gente quer e faz, ele também quer. E ele quer estar ali fazendo uma campeã. E aí eu torço para que ele faça mesmo. Quando faz, eu dou até risada. Os caras tiram um sarro, mas, pô, é fogo amigo, deixa o cara, pra mim tá bom. E não sinto, não, pelo contrário, eu fico assim, eu fico com um puto orgulho dos meninos chegar e conseguir fazer. Fico orgulhoso mesmo. Até a gente, né, Gustavo? A gente já foi fogo amigo apresentando. E agora outro ponto, que é um ponto engraçado também, que a gente estava conversando em outra história, é que muitas vezes a rádio peão influencia o julgamento, a rádio peão... Para quem não sabe o que é a rádio peão, é a comunicação entre peãozada, diferentes fazendas. Antigamente eu queria até saber como é que era mais isso. Hoje em dia o WhatsApp, os grupos movimentam muito rápido. Já vou pedir pro pessoal, quem é da peãozada e tá assistindo, compartilha, né, nos grupos da peãozada, que vai ajudar a gente. Mas fala alguma história, alguma coisa de bastidor aí. Cara, esse mito aí que influencia, eu acho que é muito mito mesmo, assim, porque eu confio tanto num sistema de julgamento, esse sistema que eles têm, que eu acho que o profissional que está julgando ali, eu acho que entra no ouvido e sai do outro, assim. Ele pode absorver o que é bom, acho que de alguma forma ele absorve o que é bom. Então eu não tô defendendo nenhum lado, nenhum outro, eu acho que é muito mito, é muita conversa, eu acho que coisa desnecessária. O profissional que está ali para julgar, ele está apto a julgar. Ele tá apto, ele chegou ali porque ele trabalhou do mesmo jeito que a gente chegou para fazer uma grande campeã, ele trabalhou para chegar ali, ele estudou para chegar ali. Então acho que a gente tem que tratar com um pouco mais de respeito os jurados assim, e esse acesso assim de conversar alguma coisa eu acho legal pra caramba. O juiz chegar, falar com você, te perguntar alguma coisa, você responder, às vezes ele te elogia por alguma coisa, às vezes ele te dá um puxadinho de orelha ali, porque às vezes o animal com problema de aprumo, fertilidade, eu acho super interessante assim. Mas eu acho que zero funciona isso, cara. Acho que zero funciona. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de respeito pelo profissional que está do outro lado. E tentar influenciar de alguma maneira que seja benéfica para você ou para outros, acho que é errado. Para mim é errado. Você não vai ver eu tentando influenciar de maneira alguma, porque eu acho que ele tem que estar o mais à vontade possível para julgar. Essa conversa aí que tem também é prática do julgamento. É para ser um negócio educativo, né? Eu vou falar também assim, não vai acabar, infelizmente não vai, e sempre vai ter, mas a maioria que eu vi e o presenciei é mito. Não existe essa influência a influência que tem, você vai chegar com o seu animal preparadíssimo ali e apresentar ele bem, daí você está sendo influente. É a maneira positiva de ser influente. E como que era antes do WhatsApp, Neco, essa comunicação? Rapaz, era correria, viu? E você correr num parque desse todinho aqui pra sair espalhando um assunto, né? Então, assim, a gente acha legal, entendeu? Porque é um jeito de distrair, né? Do pessoal fazer o... Lógico que nem eu vou com as palavras do Buiú, não influenciava em nada, entendeu? É só o bastidor da peãozada mesmo, que gostava de fazer o... A gente chama o moiadoso, né? Mas hoje é mais fácil, né? Porque hoje vai no WhatsApp, né? Antigamente era mais difícil. A gente chama a Maria Fofoqueira, tinha que correr bastante para fazer o bastidor crescer a conversa, né? Mas assim, era assim, levava com na esportiva, um trem sadio, entendeu? Tinha essa coisa, nunca influenciou muita coisa isso aí. Eu acho que não vamos... como é que a gente falava? Não vamos levar pelo lado, ele levava pelo lado da brincadeira, entendeu? Isso aí tudo terminar no final, todo mundo questionava e não virava muita coisa, não. Que funciona assim, ela nunca vai deixar de existir essa conversa e tem muito juiz ali atrás. Cada um tem uma preferência.
às vezes gosta mais do Arreis, daí acaba falando coisa, gosta disso, e arruma até defeito que a outra não tem. Daí eu falo, Não, para, é. gente, vocês não tem, vocês estão falando, vamos. A gente quando sobe ali na tribuna ontem mesmo, a gente tava sentado lá, né, Bui? E a gente começa a julgar, a gente julga o gado, né? Julga a categoria, legal. E pra você manter uma categoria, até julgamos bem, né? Certão. Tá certo, mas você julga os 3 primeiros. Não será, mas o resto, eu digo, não, o resto é o critério do juiz, moço. Você tá os 3 primeiros, o resto não importa não. 4 e 5 a gente já não conta. Entendeu? E, ô, gente, já encaminhando mais por fim, mas quais outros causos assim e diferenças que vocês têm? Alguma história de exposição, de sucesso, alguma história inesperada? E também fala um pouco do Buiú e o Neco pós-julgamento, quando tá aqui sentado fora, tomando uma, tranquila, trocando ideia. O que vocês gostam de fazer também? Cara, assim, tem muito caso. Acho que o Neca é o mais resenheiro, ele conta cada caso. O Neca é um dos amigos, amigo pessoal mesmo, de família, da minha família. Eu sou amigo da família dele. A gente encontrar, ir um na casa do outro, a gente tomar cerveja, bater papo. O assunto é 100% gado, então o Neca tem mais resenha que eu. E até porque o Neca é mais extrovertido mesmo, eu sou mais fechadão, assim, nas coisas assim. E o Neca conta muito caso, assim. E assim, agora falar do pós, eu posso falar mais assim, porque eu sento aqui, bato geralmente, sento com a equipe, troco ideia de alguma coisa, sentando tomar uma cerveja, para ficar mais leve também, porque sob pressão tudo é ruim. A gente toma uma cerveja, vê as coisas que a gente errou, dá risada, brinca, faz resenha de algumas coisas, toma uma cerveja, come alguma coisa ali, e depois vida que segue, cada um o seu rumo, mas geralmente é muito bom esses assuntos assim, é bom. O Neca é mais resenheirão mesmo. Não, na época, assim, eu conheço o Buiú há muitos anos. Conheci o Buiú, né? E conheci o menino Buiú. Quando ele começou a vir aqui em Uberaba. Eu, na época, eu trabalhava na Mata Velha. Eu passei um dia nos curral lá, tinha um menino lá dentro de um curral lá, ele montou uma cabanazinha lá. Ele tinha tipo uma cozinhazinha lá. Eu comecei a fazer amizade com ele, e aí acabava de lavar o gado de noite e ia pra lá. E a gente ficava até altas horas lá, conversando, trocando ideia, e aí daí comecemos uma amizade, isso aí há muitos anos. Hoje o Buiú, assim, é na minha casa ou na casa deles, minha esposa com a esposa dele são muito amigas, e a gente nem é amigo, não é, se considera irmão mesmo de trajetória aí e de sangue, né, de história. Ele é parceirão mesmo. Falar de resenha mesmo, assim, quando a gente tá assim, conversando, rapaz, se a gente for falar de resenha aqui, o podcast vai longe, hein? Vai longe. Até minha esposa, um dia que eu fui vir pra aqui, minha esposa, ó, que você vai falar lá, né? É que a resenha sai mais no churrasco, né, mano? Nossa Aí senhora, sai resenha sai demais. resenha demais, A mano. gente vai ter que ter uma parte 2 depois, onde a gente vai ter aqui, ó, uma tábua de carne, vocês tomando mais uma, e daí a gente vai fazer a parte 2 tocando. E uma última pergunta pra vocês, assim, hoje vocês não estão mais no dia a dia da fazenda, né? Tá tocando a parte de casqueador, tá fazendo serviço para os principais projetos hoje do país. O Buiú tá hoje junto com a SAP. Queria, assim, agora para fechar, vocês comentassem um pouco dessa nova fase da vida de vocês. Assim, quando eu entrei na área do casqueamento, né? Trabalho junto eu, o Alex e o Wallace, que são filhos meus, né? Hoje eles trabalham, montaram a empresa deles, eu trabalho separado hoje. O Alex e o Wallace tocam a empresa deles, eu troco a minha, graças a Deus. Mas assim, quando foi para sair mesmo das fazendas, assim, para montar um projeto novo, não é fácil, né? Porque a minha paixão mesmo é pista. É mexer com pista, né? Mas veio esse projeto aí, eu junto com meus 2 filhos. E eles falaram, vamos junto, vamos. E trabalhando com dedicação, graças a Deus, assim, entremos, superemos mesmo, assim, porque o começo não é fácil, né? O começo de tudo que você vai fazer, mas assim, persistência. E é que nem o Rodolfo fala, nada vence o trabalho. Nada vence o trabalho, entendeu? E lógico, assim, o apoio da sua família, minha esposa mesmo é minha parceira, assim, em tudo que eu vou fazer. Mas assim, os primeiros dias, assim, foi um pouco difícil. Hoje não, hoje eu tô bem tranquilão, entendeu? E a gente vive dentro das fazendas, não deixo de participar da exposição. O Buiú sempre tá junto comigo. O Buiú tá em Uberaba, vem pra cá, aí fica junto, vou pra casa dele. E o assunto da gente é gado, de pista é pista. A gente vivencia tudo, entendeu? E não deixa de acompanhar nunca, nunca assim.
E pro pessoal que tá acompanhando a gente, se precisar do serviço do Neco, vai estar aparecendo o telefone dele, a gente vai deixar aí para alguém que quiser um dos melhores casqueadores, se não o melhor do Brasil, ter contato, né? Qual que é o arroba do Instagram, Neco? Pai, o Instagram você vou ficar. Depois a gente coloca na Depois a gente edição. coloca Isso. na edição. E você, Buiu? Eu vou falar por mim, assim, essa nova fase da vida da minha, como o Neco tava falando ali, acho que é de suma importância, assim, a gente, tudo na vida, tudo a gente tem que evoluir. E é preciso assim, a gente evoluir, abrir a mente, tentar entender coisas novas. Eu trabalhei mais de 20 anos dentro de baia, e eu trabalho como proprietário de uma fazenda só, e você aprende muita coisa, só que chega um certo tempo, fica um pouco pequeno para você aquilo que você quer. Se você quer mais, você quer aprender mais coisas, você tem que ver coisas diferentes. E quando o Heitor me convidou para trabalhar, daí eu tive a oportunidade de conhecer outras fazendas, outros grupos de manejo, outros tipos de sistema de trabalho diferente e de suma importância para você aprender e evoluir. E, cara, eu acho que até hoje, assim, eu não me vejo mais trabalhando não é assim, falar, vou voltar para dentro da barra, adoro, amo. Mas eu acho que o que a gente tinha que fazer, tanto eu quanto o Neco, a gente já fez, a gente já colaborou com essa parte dentro Exatamente. da barra e dentro da fazenda. Então, daí em diante, o Neco abriu a empresa dele, hoje eu trabalho com a SAP, a gente passa a visitar mais lugares, ver projetos diferentes, a gente sabe muito somente. Você começa a aprender coisas novas e é de suma importância para você, assim, para você evoluir. E hoje, trabalho com vários projetos, você consegue entender mais coisas e ter uma mente mais aberta, ver mais coisas que você que vai colaborar muito com a sua vida. E a família, que nem o Neco falou, é o mais importante, é a sua família te apoiar, que você estar dentro de projeto, trabalhando. A gente fica mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Então, o convívio com esse pessoal é muito, muito bom pra gente, assim. A gente é a segunda família nossa, né? Porque hoje eu, o Heitor, o César, o Surdo, o pessoal, a gente vive no mundo viajando, né? O hotel, ou tá na fazenda trabalhando, tá no lugar. A gente, quando chega em casa, raramente, os leilões geralmente são mais final de semana. Ou a gente tá aqui ou na Mineira, eu moro em Uberaba, o Heitor já mudou de Uberaba, mas assim, ou eu fico aqui na Mineira, na Zebu e na Enel, o tempo que eu tenho. E o tempo que eu tenho que eu fico aqui é aqui dentro da pista, aqui dentro do parque. Então, é dessa forma, a vida da gente mudou, assim, mudou várias coisas, assim, mas acho que positivo. Tem coisas que a gente tem mudando e melhorando, tem coisas que a gente regrediu, que esse negócio acaba não ficando com a família e tudo, mas a gente sabe que é por uma boa causa, tudo. Falei que era a última, mas tem uma que a gente não pode deixar passar. Mostrar um pouco da importância do chefe de baia, assim, ó, olhando como especialista. Ô, Buiu, você pode comentar um pouco sobre Viatina 19, na época que você estava no Irmãos Bofiglioli? Cara, o negócio da Viagem 19, eu tava conversando até com a Ademir, com a veterinária hoje. Nossa, você tava falando dos resultados da vaca aqui dentro da feira, que foi impressionante. Uma vaca jovem, fez 3 campeões reservados só com fêmea aqui dentro, e mais um primeiro prêmio, e fez uma bezerra recorde de preço no elo de raça. É uma vaca jovem, estamos falando de uma vaca que não tem 6 anos ainda. Ou se tiver feito 6 anos, seria agora. Eu acho que nenhuma vaca com essa mesma idade deu essa quantidade de animal bom e quanto ela deu, assim, em curto prazo. A viagem, assim, quando eu vi ela bezerra, a primeira vez que eu vi ela foi em Goiânia, foi até quando eu conversei com o Heitor e o Heitor acabou comprando ela do Silvestre pro Rodolfo Bonfiglioli. Cara, essa vaca é muito fora da curva, assim, de tudo que eu já vi. Lá ela já foi campeã bezerra na primeira exposição que a gente fez. Depois ela foi campeã no Vila Menor aqui, terceira no Grande, com 12 meses, se não me engano. Veio a ser reservada a Grande campeã no Mineiro, não lembro agora, recordo tudo assim nas pontuações dela. Mas acho que assim, esquece a pista dessa vaca, o tanto que essa vaca vai contribuir pra gente. Já está contribuindo. Está contribuindo, e assim, não como filho, já tem neto da vaca. E você foi o primeiro a descobrir ela, né? Essa parte de descobrir, acho que foi vários animais, assim, não vou falar foi mais um, que não existe um mais um, acho que agrega todos os animais, pegar de Mercedita,
Lava, Biata, Carina, que está sendo grande campeã, tudo animal que a gente Eva, que foi um animal que a gente acreditou desde jovem. Então, eu acho que são animais bons que têm potencial bom. A Caviate não é um caso à parte, a gente tem um gosto a mais. A vaca quebra todas as barreiras para mim, assim, você pensar que uma vaca Nelore tem que ser, aquela vaca tem tudo que a vaca Nelore tem que ser, aquela vaca tem. Ela é boa com fenótipo de tipo, tudo, habilidade materna impecável, as filhas de uma habilidade materna impressionante. Acabou de passar a fazer 3 campeonatos no reservado aqui só com filhas fêmeas. Eu acho que essa vaca, assim, ela já está contribuindo, vai contribuir muito e muito mais para nós, assim, quem tem que acreditar num animal bom, a gente tem que acreditar mesmo. Boa. Conversa, hein, Gustavo? Tá que pariu. E agora a gente tem um quadro final, que é um quadro muito simples. A gente faz uma pergunta, fala uma palavra e o que tiver na cabeça de vocês respondem. Beleza? Cuidado com isso aí. Que é um quadro oferecimento da CB Genetics, nosso parceiro. Pediu pro pessoal curtir, se inscrever, compartilhar. Aperta o sininho que daí quando a gente fizer nossas postagens assim vai chegar a informação para você. E esse quadro é bem tranquilo. Primeira pergunta seria um conselho pro Buiú e pro Neco de 20 anos atrás. Cara, um conselho pro Buiú. Aí você me pegou, hein? Cara, acho que eu daria um conselho é ter mais paciência com as coisas assim, que tu tem o tempo certo, porque quando a gente é jovem, há 20 anos atrás, a gente é muito afoito, né? A gente quer a coisa além do tempo. Nossa, se fosse dar um conselho pra mim, há 20 anos atrás, é pra ter paciência, que as coisas acontecem no devido tempo. Pra mim, eu acho também, assim, eu queria ter a experiência que eu tenho hoje, eu com 20 anos, entendeu? Ser mais, assim, mais paciente com as coisas, porque às vezes a pessoa com 20 anos é bem aceleradão, né? Um arrependimento. Um arrependimento. Cara, eu tenho muito arrependimento na minha vida, não. Se eu ofendi alguém aí que pra eles, não foi minha intenção, eu não tenho muito arrependimento, não. Porque eu penso muito antes de fazer qualquer coisa, então eu não me arrependo de muita coisa, não. Não é desse aí, não tem. Não, arrependimento, tranquilo. Eu me arrependo de não ter começado mais cedo nisso, então. Isso pode ser. Ao longo de todos esses anos, qual que foi o animal que mais marcou vocês? Pra falar, né? Pra mim, Elegance 2. Pra mim, a Karina. Família. Tudo. É tudo pra mim. Minha família é tudo pra mim. O Neco falou tudo, família é tudo. Não tem como, família é base. A gente tá aqui hoje por causa da família da gente, ter apoiado a gente a chegar. Qual que foi a maior alegria que você já teve dentro da pecuária? A maior alegria pra mim, dentro da pecuária. Pai, eu não vou mentir não. Foi no dia que eles falaram que eu ia tomar conta da cocheira da Mata Velha. Eu sabia que ali ia ser o topo que ali é onde ia surgir o Neco. Eu acho que eu vou responder meio parecido quando eu tive o convite para trabalhar no Vila, porque a gente vem trabalhando assim, tempo a gente quer ser reconhecido de alguma forma. E quando teve a liquidação da Paraguaçu, eu tive algumas propostas, mas assim, coisas que não vai falar que é irrelevante. Mas quando eles me chamaram para entrevistar, para conversar, que eles tinham interesse no meu trabalho dentro do Vila, eu falei, agora ou eu sigo ou eu paro, porque se eu conseguir dar resultado aqui é porque sou bom mesmo. É você testando você mesmo. Ganhar um grande campeonato aqui em Uberaba ou ganhar um ranking? Rapaz, agora é difícil, hein? Pode falar os dois? Tem que escolher um, não pode ficar em cima do muro, não. Rapaz, acho que assim, na superação, um grande campeonato de Uberaba uma fêmea é top demais. Né? Se for um grande campeonato com a fêmea, eu fico grande campeonato, porque o ranking, assim, eu vou falar de várias formas, assim, o ranking tem um certo valor. Eu acho que é um grupo, tudo, e é uma dedicação, equipe, mas um grande campeonato é uma coisa única. Fica marcado na história. Fica marcado, aquilo ali nunca vai sair. O ranking tem muitos ganhadores, eu acho que eu ganhei bastante ranking, graças a Deus, eu tenho que agradecer demais a Deus. Deus me abençoou demais, assim. Porque aqui dentro de nacional, eu já devo ter uns 10 ranking nacional de expositor, criador e supremo, e fora qual do que é a Brasil, contagem da ganhei. dupla? Qual que é a contagem aqui? Quantos a gente tem na mesa aqui? Nós senta e conversa muito sobre isso, mas não vamos começar a fazer conta, não. Que a gente só lembra, assim, a gente lembra muito assunto, assim. E assunto bom, tipo, o primeiro grande campeonato que eu vi o Neco fazer,
e depois um grande campeonato que eu vi ele fazer e para mim foi marcante, para mim, assim, não tô falando que é um animal importante, para mim foi marcante o momento e o que eu vi ali, e ali eu tive a certeza que eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui, ó. Quero fazer isso aqui. Foi com o Serra em 2010 na Zebu. Ele fez um grande campeonato numa virada histórica em cima do Neo Grego. Ele nunca tinha ganhado o Neo Grego. Foi. O Serra era um boi de quarto prêmio que eles compraram, prepararam e chegou com o touro. E o touro sempre era da mesma idade praticamente. E o touro chegou aqui, tipo, no ápice da forma dele, dentro de uma Zebu. Aí eu tava assistindo, eu tinha feito campeão maior que o Stopin, que veio a ser grande campeão na Inel depois. Aí eu tava assistindo o grande campeonato, tava os filhos do Neco, o Alex e o Alisson, que são um grande amigo meu, e eles eram menino ainda, né? Eles estavam lá na tribuna, todo mundo assistindo, o Neco puxando o touro, e um grande campeonato resumido numa categoria, que os dois eram da mesma idade. Não sei se era no mesmo dia, mas a mesma idade. Então o grande campeonato é resumido na categoria. Aí dentro do comparativo, o juiz optou pelo touro, que era o Cerro da Bacaraí, bitelo na nitrila, né? Isso. Uma vaca rancha. Eu lembro até hoje. Não é o melhor touro que eu vi, mas foi um momento que marcou. Aí, na hora que o Neco ganha ali, a categoria é um grande campeonato. Os filhos dele descem, os dois meninos dele. E foi em 2010, quando nasceu meu filho, que é o Guilherme hoje, que está fazendo, vai fazer semana que vem 15 anos. Então tem 15 anos isso aconteceu, eu vi e falei, caralho, isso é surreal, isso aqui que eu quero pra minha vida. Assim, eu me arrepiei, eu chorei depois um pouco assim, falei, cara, eu quero isso aqui. E coincidentemente era o Neco que tava lá e os filhos dele comemorando. Então a gente lembra muitas vezes essas coisas assim, Nossa. a gente conversar, a gente sempre lembra alguma coisa de um assunto, e esse assunto assim ficou pra minha mente, assim, pra minha vida inteira. E fala, cara, isso aqui que eu quero, você vê os seus filhos comemorando com você, e eu tive o prazer na Mineira, tá com meus dois filhos aqui assistindo, a primeira vez eu vou fazer um grande campeonato aqui. Que legal. E pra mim isso aí não tem não tem preço, isso aí é o ápice da carreira da gente. Deus. Deus é tudo, né, cara? Sem Deus a gente não é nada. Se a gente começar a falar de Deus, a gente falou até o tempo que você quiser, ver assim. É o Deus é Criador, inexplicável, né? Deus é inexplicável. Então que Deus é bom. Eu sou devoto a Deus, assim, eu gosto de fazer oração, eu gosto de agradecer a Deus. Acho que sem Deus a gente não é nada. Um animal de pouca mídia. Não, deixa o Neco falar sobre Deus. Eu também, a minha família é bem religiosa, graças a Deus, né? Minha mãe era muito religiosa. E pra mim Deus é tudo. Não tem palavra não. Um animal de pouca mídia, mas que marcou bastante vocês. Um animal de pouca mídia que marcou muito. Ai. Um animal de pouca mídia que marcou muito era a Caxina. A Caxina era de pouca mídia e grande campeã nacional. Não, Assim, teve vários outros animais de pouca mídia e chegou aí, mas é um animal de pouca mídia, assim. Pra Na mim, um época animal de pouca mídia na época era um boi que chamava Tacape, filho do Meteorito. E esse garrote foi um garrote assim que... Se eu for contar a história dele aí, acho que vai dar uma hora de podcast aí. Ele foi um garrote que foi soltado ele 2 vezes no bezerreiro. E eu segurei, entendeu? Na época ele era bezerro. Na época o técnico até não achou bom. Eu fui, segurei esse bezerro. Aí com 60 dias depois ele voltou. Aí eu fui, mostrei, apresentei o gado todinho e apresentei o bezerro pra ele. Perguntei se ele tava meio apressado, eu vou mexer no bezerreiro. Aí ele disse, não, eu vou mostrar um bezerro pro senhor. Aí eu fui e mostrei. E eu mostrava para meu confidente, era seu Mário. Eu mostrava só para seu Mário, o bezerro, a trajetória. E esse bezerro tava lindo na época. Eu fui campeão júnior menor aqui, fechou com um reservado grande lá em Campo Grande. Deu muitos prêmios. Aí foi e perguntou, isso que bezerro é esse? Aí eu fiquei calado, né? Eu era meio tímido na época, aí seu Mário foi e falou, esse aí é? Só o bezerro que você soltou 2 vezes e o galego não deixou. Aí ele foi e falou pra mim, só, ele disse, no dia que eu soltar um bezerro dessa qualidade aqui, eu paro de mexer com gado. Aí o Mário puxa no computador, e puxou no computador, ele tinha soltado 2 vezes. Aí ele foi e falou pra mim, só, a partir de hoje, o bezerro que eu soltar e você falar que tem potencial, você pode ficar. Eu digo, ó, eu não fiz nada pra atrapalhar você não, tô só tentando ajudar. Esse aí foi... Quer dizer, aí foi um bezerro que, assim, na época, quando eu cheguei na Mata Velha, né? Notista, o pessoal não vai, assim, meio fraquinho ali, humilde.
Aí foi quando eu comecei, o pessoal começou a ter uma visão diferente. Isso aí não é muito bobo, não. E é importante, né, Neco, para dar confiança pra gente. Algumas Deu coisas uma assim, confiança você muito grande na época, viu? Você consegue ter um norte Você nas consegue coisas. ter um Assim, norte assim, e cara. você pisa mais firme no chão, você não Opa! fica pisando em ovo o tempo todo, né? Fala pisar em Aí ovo já. porque o cara não sente confiança no que tá fazendo. Aí quando ele faz isso que o Neco falou aí, e já aconteceu já algumas coisas muito parecidas com isso aí, e te traz mais confiança. Você consegue desempenhar um negócio com mais facilidade e tranquilidade. Se o Buiu e o Neco de 20 anos atrás estivessem assistindo esse podcast e estivessem vendo vocês agora, o que eles te diriam? Cara, se o Buiu de 20 anos atrás, rapaz, o que eu vou falar? Cara, eu acho que eu assisti podcast, não, eu li muita revista, assim, e até vi apresentação demais, a gente não tinha acesso que a gente tem as coisas hoje, assim, celular, essas mídias, WhatsApp, há 20 anos atrás, a gente não tinha nada disso. Então, tudo que a gente via e ouvia, porque tá na exposição, assistindo ali pessoalmente, ou ouvia falar de algumas coisas, assim. Então, não teria acesso a isso hoje, eu não sei não o que eu falaria para mim mesmo, não. Eu me sentiria orgulhoso de mim mesmo hoje. Eu falo mesmo como eu falou, assim, pela trajetória e passar aqui, eu tô aqui agora com vocês aqui, mas tá passando um filme na minha cabeça, velho. Um filme na minha cabeça, assim, sinto gratificante, assim, meio assim, com você, com o Buiu mesmo, conhecer vocês, dois jovens, inteligentes, entendeu? Pra mim isso aqui não tem preço não, entendeu? Então, assim, gratidão, entendeu? Falaria pra mim, assim, gratidão, assim, me senti um pouco emocionado, entendeu? Mas é assim mesmo, né? A gente fica feliz, né? A gente que agradece, porque vocês são espelhos. Eu até falava com o Léo que um tempo atrás, quando na época que a Casa Branca estava no Brahma, a gente sempre apresentava bastante, a gente ficou um bom tempo sem apresentar. Daí o ano passado teve uma race nossa que a gente foi apresentar e antes disso eu sempre ficava tipo, assistindo. Na época o Neco ainda não já tinha saído, eu ficava assistindo o Buiu e eu ficava esperando muito, tipo, pô, o que ele faz, como ele anda, como leva o cara. Então você acorda. Vocês são grandes espelhos não só pra gente da nova geração, como para gerações que estão agora fazendo trabalho. Então é tudo fruto do trabalho de vocês. Se vocês tivessem que começar a criar Nelore agora, pudesse escolher só uma vaca e um touro, quem que vocês escolheriam? Caramba, pode ser 2 vacas, 2 touros, não? Não, uma só. Não pode ficar em cima do muro. É difícil, hein, né? Com a vaca e um touro. Quer que eu escolho primeiro? Eu escolho o touro, você escolhe a vaca. Não, eu vou falar assim do touro, pra mim eu acho que o Landau é o touro que mudou o nosso gado. Em termos de várias coisas, assim. Eu falo por experiência própria. Nosso gado nós tinha um problema muito grande de fertilidade e habilidade materna. As vacas davam pouco leite. Isso é com as crias medianas ao pé. E você não via umas vacas bem paridas, bonitas, com ubre. E nem parir tão jovem, tão precoce quanto pare hoje e reconceber tão bem como reconcebe hoje. Se você pegar as vacas do gado Landau, o Landau vem da gamanhã do Pontal, que se eu não me engano, é Tarzan. Tarzan era uma filha dela. Ela é Ganhoso em vaca Schumacher, daí que veio, quando o Digênio comprou lá no Paraguaçu Pontal, essa. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista. Vocês vão ter que nos desculpar. Acabamos cometendo um erro, uma falha técnica no final da entrevista do Buiu e do Neco, que vocês estão acompanhando. Acabamos perdendo 7 minutos do final dessa entrevista. Então, a gente gostaria de pedir desculpa para vocês, mas fica aí com a entrevista do Gilmar Miranda. Grande abraço. Porque o que é pecuária? A gente pega um produto de baixa qualidade, que é o capim, e transforma numa coisa de alta qualidade, que é a carne. Mas os caras não cuidam nem do capim, que é a sua base. Toda vez que você põe um boi no coxo, o seu lucro fica definhando. 70% das propriedades de engorda não tem balança. Eu gosto muito da raça. Você tem que olhar um animal e saber que raça ele é. Outra coisa que eu gosto muito de ver é aprumos. Porque sem aprumos não tem um animal. E a conformação. Eu acho que esses 3 itens dão o equilíbrio, dá o animal ideal que você busca numa seleção de raça de corte. Se você usar só o número, você acaba com o rebanho. Você vai numa central aqui em Uberaba, te garanto que tem 60% dos touros. Se fosse um técnico super exigente, não dava nem registro. Nem registro dava. Você vê animal com cara torta, você vê animal com dorsolombo ruim, animal aleijado, umbigo, tem de tudo. Só porque não está vendido, né?
Nos machos tem que melhorar o umbigo. Piorou muito. Isso a nível de campo é um crime. De 10 reprodutores que você compra um bigudo, você perde 8 no primeiro e segundo ano. E o custo maior numa propriedade é de reprodutor, quando se refere a rebanho. Eu adoro essa parte de fazenda, do dia a dia de fazenda, apartar o bezerro, ver o bezerro evoluir, apartar para vir para a pista, né? Ver ele sendo vendido em leilão, ver a vaca parida, isso eu gosto demais. É uma das coisas que eu gosto de fazer isso.